A mulher levantou a placa no leilão achando que estava comprando um cavalo comum, enquanto todos riam da sua inexperiência. Mas quando o animal assombrado se aproximou e encostou o focinho no peito dela como se tivesse encontrado alguém perdido, a mulher começou a tremer. E o silêncio que tomou o galpão fez todos congelarem ao perceber o que aquele gesto revelava. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O cheiro dele ainda está aqui, em cada canto desta casa, sussurrou Ana Luísa para o retrato do pai na mesinha da sala, enquanto passava os dedos pela moldura de madeira escura. O silêncio da pequena casa em Pirenópolis foi sua única resposta. Como todas as manhãs nos últimos 5 anos, Ana pegou o frasco de perfume da cômoda. O vidro escuro guardava o aroma que seu pai, Antônio Carlos Mendonça, usava diariamente. Um cheiro forte de sândalo e madeira que para Ana significava proteção e amor. Ela borrifou um pouco no pescoço e nos pulsos. Por um momento, fechou os olhos e imaginou que seu pai ainda estava ali, tomando café na cozinha, pronto para mais um dia de trabalho na fazenda IP Amarelo. Mas ao abrir os olhos, apenas o vazio da casa a recebeu. Ana morava sozinha na mesma casa onde cresceu, perto da praça central de Pirenópolis. Era uma construção simples, de paredes brancas e janelas azuis, com um pequeno jardim na frente que ela cuidava nos finais de semana. Dentro, tudo permanecia praticamente igual a 5 anos atrás, quando seu pai morreu em um acidente de carro na Estrada da Serra, voltando da fazenda onde trabalhava como administrador. 28 anos e parada no tempo. Ela murmurou para si mesma, enquanto arrumava a mochila com os cadernos de seus alunos. Ana Luísa era professora de português na escola municipal. Seus colegas a respeitavam pelo trabalho dedicado, e os alunos a adoravam pela paciência infinita ao explicar as regras gramaticais mais complicadas. Fora da escola, porém, sua vida social quase não existia. Ana, bom dia, minha filha. A voz de Dona Marta, sua vizinha de 73 anos, veio do outro lado da cerca de madeira que separava as duas casas. Bom dia, Dona Marta, respondeu Ana com um sorriso, saindo para a varanda. A senhora acordou cedo hoje. Meus ossos velhos não me deixam dormir muito. E você? Pronta para mais um dia ensinando aquelas crianças? Sempre pronta. Hoje vou devolver as redações que eles escreveram sobre o futuro. Dona Marta ajeitou o xale colorido sobre os ombros e olhou para Ana com carinho maternal. Ela havia sido amiga dos pais de Ana por muitos anos e desde a morte de Antônio Carlos, assumiu uma espécie de papel de guardiã da jovem. Você tem planos para o fim de semana, querida? Ana sabia onde aquela conversa ia chegar. Acontecia pelo menos uma vez por mês. Só os de sempre, Dona Marta. Corrigir provas, preparar aulas, visitar papai no cemitério. Ana, você precisa sair mais, conhecer pessoas novas. Seu pai não ia querer te ver vivendo assim, presa ao passado. Ana respirou fundo. Tinha grande carinho por Dona Marta, mas essa conversa sempre a incomodava. Eu estou bem assim, de verdade. Não me sinto sozinha. O sobrinho da Teresa, aquele que é dentista em Goiânia, vai estar na cidade neste fim de semana. Ela está fazendo um almoço no domingo e pediu para te convidar. Agradeço o convite, Dona Marta, mas já tenho compromissos. Dona Marta balançou a cabeça, preocupada. Tudo bem, querida, mas lembre-se, a vida continua. Ana sorriu educadamente, despediu-se e começou sua caminhada diária até a escola. O caminho não era longo, apenas 15 quadras que ela percorria observando as casas coloridas de Pirenópolis, os pequenos comércios abrindo suas portas e as montanhas ao fundo, sempre verdes e imponentes. Ao passar pela praça central, cumprimentou seu Joaquim, dono da padaria, que estava varrendo a calçada. Bom dia, professora. Hoje o pão de queijo saiu fresquinho. Bom dia, seu Joaquim. Na volta eu passo para comprar. Na escola, Ana foi diretamente para a sala dos professores. Algumas colegas conversavam animadamente sobre um show que aconteceria na cidade vizinha no próximo fim de semana. Ana, você precisa vir com a gente, insistiu Fernanda, professora de geografia. Vai ser demais, um cantor famoso de Goiânia.
Obrigada pelo convite, Fê, mas tenho muitas provas para corrigir, respondeu Ana, com a mesma desculpa que usava há anos. Carlos, o professor de história, trocou olhares com Fernanda. Todos na escola sabiam que Ana evitava eventos sociais desde a morte do pai. O diretor Roberto entrou na sala com alguns avisos. Bom dia, pessoal. Só para lembrar que na próxima semana teremos a visita dos pais. Por favor, preparem suas salas e os trabalhos dos alunos para a exposição. Ana, posso falar com você um minuto? Ana seguiu o diretor até sua sala. Roberto era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e expressão sempre séria, mas tinha um coração generoso. Ana, recebi ótimos comentários sobre suas aulas de reforço para os alunos com dificuldade. Fico feliz em poder ajudar. Eles são bons alunos, só precisam de um pouco mais de atenção. Por isso mesmo quero propor algo. Estamos pensando em criar um projeto de leitura aos sábados de manhã. Seria perfeito para você coordenar. O que acha? Ana hesitou. Mais um compromisso significava menos tempo para ficar sozinha em casa, rodeada pelas memórias do pai. Posso pensar um pouco sobre isso? Claro, sem pressa. Mas seria uma ótima oportunidade para você e para os alunos. O primeiro sinal tocou e Ana foi para sua sala de aula. Durante todo o dia, ensinou sobre verbos e conjugações, corrigiu exercícios e ouviu histórias dos alunos. Era uma rotina que ela dominava perfeitamente. Um mundo onde se sentia segura e útil. Na hora do almoço, comeu sozinha no pátio da escola, enquanto lia um livro. Alguns professores a convidaram para se juntar a eles, mas ela educadamente recusou. Preferia o silêncio e a companhia das palavras impressas nas páginas. No fim da tarde, quando o último sinal tocou, Ana arrumou sua mesa cuidadosamente, colocando os cadernos em ordem alfabética para continuar as correções em casa. Enquanto os outros professores saíam apressados, conversando sobre planos para a noite, ela seguia seu próprio ritmo, sem pressa. No caminho de volta, parou na padaria de seu Joaquim para comprar pão de queijo, como prometido. Como foi seu dia, professora? Perguntou o padeiro, enquanto embalava os pães ainda quentes. Tranquilo, como sempre. E o seu? Movimentado. Sabe quem apareceu aqui hoje? O pessoal da fazenda IP Amarelo. Vieram encomendar salgados para o leilão de domingo. Ana sentiu um leve aperto no peito ao ouvir o nome da fazenda onde seu pai trabalhava. Leilão? Perguntou tentando soar casual. Sim, um grande leilão de cavalos. Vai ser o evento do mês. Olha só o cartaz que deixaram aqui. Seu Joaquim mostrou um cartaz colorido pregado na parede. Grande leilão de cavalos na fazenda IP Amarelo. Domingo, 9 horas da manhã. Ana observou o cartaz com uma estranha mistura de emoções. Seu pai amava cavalos. Falava deles com paixão, especialmente de um cavalo negro chamado Trovão, que segundo ele era o mais inteligente da fazenda. Está pensando em ir, professora? Perguntou seu Joaquim, notando o olhar distante de Ana. Eu? Não. Não entendo nada de cavalos. Seu pai entendia muito, não é? Antônio Carlos era respeitado por todos os fazendeiros da região. Ana pegou o pacote de pães de queijo e pagou. Sim, ele entendia. Obrigada, seu Joaquim. Até amanhã. O restante do caminho para casa, Ana não conseguiu parar de pensar no leilão. Era como se uma voz dentro dela dissesse que deveria ir, que havia algo importante esperando por ela lá. Mas outra parte, a que temia mudanças e novidades, insistia que deveria ficar em casa, segura em sua rotina. Ao chegar em casa, Ana colocou a mochila sobre a mesa da cozinha e foi direto para o quarto que pertencera ao seu pai. O cômodo estava exatamente como ele deixou. A cama perfeitamente arrumada, os livros sobre cavalos e agricultura nas prateleiras, a velha bota de montaria no canto. Ana sentou-se na cama e pegou o retrato do pai na mesa de cabeceira. O que você faria, pai? Perguntou em voz baixa, como se Antônio Carlos pudesse responder. Devo ir a esse leilão? Naquela noite, enquanto corrigia as redações de seus alunos na varanda, Ana observou as estrelas brilhando no céu limpo de Pirenópolis. De alguma forma,
Sentia que algo importante estava prestes a acontecer em sua vida tão previsível e organizada. Talvez seja a hora de mudar um pouco, murmurou para si mesma, decidindo finalmente que iria ao leilão no domingo. O que Ana não podia imaginar é que essa simples decisão mudaria sua vida para sempre, trazendo de volta pedaços do passado que ela pensava ter perdido junto com seu pai naquela estrada da serra 5 anos atrás. O domingo amanheceu ensolarado em Pirenópolis. Ana Luísa acordou mais cedo do que o habitual, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Depois de tanto tempo seguindo a mesma rotina, algo diferente finalmente aconteceria em seu dia. Sentada na beira da cama, ela observou as opções limitadas em seu guarda-roupa. Não possuía roupas apropriadas para um leilão de cavalos e não fazia ideia do que as pessoas costumavam vestir nesses eventos. Acho que isso vai servir, disse para si mesma, pegando uma camisa azul simples e uma calça jeans. Enquanto se arrumava, Ana ouvia o canto dos pássaros pela janela aberta. O espelho refletia uma jovem de cabelos castanhos presos num rabo de cavalo desajeitado e olhos verdes apreensivos. "Estou fazendo a coisa certa?", perguntou ao reflexo, ajeitando o pequeno colar com um pingente de cavalo que seu pai lhe dera no seu aniversário de 18 anos. Não havia ninguém para responder sua pergunta. Ana tomou café rapidamente e verificou o horário do ônibus que passava perto da fazenda IP Amarelo. Havia apenas um pela manhã, às 8 horas. Ela pegou sua bolsa pequena e saiu, trancando a porta com cuidado. Na rua, encontrou Dona Marta regando as plantas do jardim. "Bom dia, Ana!", exclamou a senhora, surpresa. "Aonde vai tão cedo num domingo?" "Bom dia, Dona Marta. Vou ao leilão de cavalos na fazenda IP Amarelo." Os olhos da idosa se arregalaram de surpresa. "Você, num leilão de cavalos? Que maravilha! Seu pai ficaria tão feliz." Ana sorriu timidamente. "Foi por causa dele que decidi ir. Papai adorava cavalos." "Sei que sim, querida. Antônio Carlos conhecia cada cavalo daquela fazenda pelo nome." Dona Marta fez uma pausa e acrescentou: "Está bonita com essa camisa azul. Divirta-se." Ana agradeceu e seguiu para o ponto de ônibus. A praça central ainda estava vazia àquela hora, com apenas alguns comerciantes abrindo suas lojas. O ônibus chegou pontualmente, quase vazio. Ana sentou-se perto da janela e observou a paisagem mudar gradualmente conforme deixavam o centro da cidade para trás. Após 20 minutos de viagem, o motorista anunciou: "Próxima parada, entrada da fazenda IP Amarelo." Ana desceu do ônibus e se viu diante de uma estrada de terra que levava a um grande portão de madeira. Uma placa indicava: Fazenda IP Amarelo, Família Nogueira, fundada em 1968. Várias caminhonetes e carros luxuosos passavam por ela, levantando poeira. Ana respirou fundo e começou a caminhar pelo caminho de terra. Após alguns minutos, avistou a sede da fazenda. Uma casa grande e bonita, pintada de branco e amarelo, com um jardim bem cuidado à frente. Mais adiante, via-se um galpão enorme onde aparentemente aconteceria o leilão. Dezenas de pessoas bem vestidas circulavam pelo local. Homens de chapéu e botas de couro conversavam animadamente. Mulheres com roupas elegantes riam em pequenos grupos. Ana sentiu-se imediatamente deslocada com sua roupa simples e tênis. "Com licença, o leilão já começou?", perguntou a um funcionário que passava carregando alguns papéis. "Ainda não, senhora. Começa às 9 horas em ponto. Pode entrar no galpão e escolher seu lugar." Ana agradeceu e caminhou timidamente até o galpão. O espaço era muito maior do que havia imaginado. Várias fileiras de cadeiras estavam organizadas em frente a uma espécie de palco circular, onde, presumivelmente, os cavalos seriam apresentados. Um homem ajustava um microfone no centro. Escolhendo um lugar na última fileira, bem no canto, Ana sentou-se e observou o ambiente. As pessoas continuavam a chegar, cumprimentando-se como velhos conhecidos. Ninguém parecia notar a professora solitária sentada no fundo. Às 9 horas exatas, um homem de aproximadamente 40 anos, vestindo um terno claro e chapéu de couro, subiu ao palco e pegou o microfone.
Bom dia a todos. Bem-vindos ao 32º leilão de cavalos da Fazenda IP Amarelo. Sou Marcos Nogueira e terei o prazer de conduzir este evento. Temos exemplares excepcionais hoje, senhoras e senhores. Ana ouviu tudo atentamente, embora não entendesse muitos dos termos técnicos que o leiloeiro usava para descrever os cavalos. Palavras como garanhão, quarto de milha e linhagem eram repetidas frequentemente, causando acenos de aprovação dos compradores experientes. O primeiro cavalo foi trazido ao palco. Uma égua marrom de aparência elegante. Lote número 1. Beleza dourada, égua pura, 5 anos, treinada para provas de tambor. Quem dá R$10.000? Várias pessoas levantaram pequenas placas com números. O leiloeiro sorria e falava cada vez mais rápido, apontando para os interessados. Ana observava fascinada como o preço subia rapidamente. Vendida por R$17.000 para o número 42. Um homem na frente sorriu satisfeito enquanto assinava alguns papéis que um funcionário lhe entregava. Os lotes seguintes seguiram de forma semelhante. Ana assistia a tudo como se fosse um filme, impressionada com os valores pagos pelos animais. Ela jamais imaginara que cavalos pudessem custar tanto. Após quase 2 horas de leilão, Ana começava a ficar inquieta. Estava quase decidindo ir embora quando o leiloeiro anunciou: "E agora, senhoras e senhores, o lote número 17. Trovão, puro sangue negro, 7 anos de idade." Ana congelou ao ouvir o nome. Trovão era o nome do cavalo favorito de seu pai, aquele de que ele sempre falava com tanto carinho. Um cavalo negro imponente foi conduzido ao palco por 2 tratadores. O animal parecia agitado, sacudindo a cabeça e tentando se soltar. Sua pelagem brilhava sob as luzes do galpão, e seus olhos pareciam inquietos, quase selvagens. "Este exemplar tem uma linhagem excepcional, senhores", continuou o leiloeiro, embora parecesse um pouco nervoso. "Começo com R$5.000. Quem dá 5.000? Um silêncio desconfortável tomou conta do galpão. Ninguém levantou sua placa. O cavalo relinchou alto, como se percebesse a hesitação do público. "Vamos lá, senhores. É um preço muito baixo para um animal deste porte", insistiu o leiloeiro. "Ele precisa apenas de um dono que saiba como domá-lo." R$5.000. Quem dá? Mais silêncio. Algumas pessoas cochichavam entre si. Ana ouviu um homem próximo dizer: "Aquele cavalo é problemático. Desde que o Tonho morreu, ninguém consegue chegar perto dele." O coração de Ana acelerou ao ouvir a menção do apelido de seu pai. Ela levantou-se ligeiramente do assento, tentando ver melhor o cavalo. "Última chance, senhores. R$5.000 pelo lote 17. O leiloeiro parecia desesperado. Ana, sem pensar direito, levantou a mão. Ela apenas queria perguntar se aquele era realmente o cavalo de que seu pai falava tanto. Mas o leiloeiro, vendo finalmente um interesse, sorriu aliviado e bateu o martelo. "Vendido por R$5.000 para a moça de camisa azul na última fileira." Ana ficou paralisada. Risos e murmúrios se espalharam pelo galpão. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha, enquanto todos se viravam para olhá-la. "Não, espere, houve um engano." Ela tentou dizer, mas sua voz saiu fraca e trêmula. Um funcionário já se aproximava dela com uma prancheta. "Parabéns pela compra, senhora. Preciso dos seus dados para finalizar a venda." "Mas eu só queria perguntar sobre o cavalo." Ana tentou explicar, sentindo-se cada vez mais confusa. "Desculpe, senhora, mas o leilão funciona assim. Quando levantamos a mão, confirmamos o lance. O cavalo agora é seu. Preciso do seu nome completo e documento, por favor." Ana olhou em volta desesperada. Algumas pessoas ainda riam da situação. Outras pareciam compadecidas. Ela podia ouvir comentários como: "Coitada, não sabe nada de leilões. E comprou o pior cavalo da fazenda." Com as mãos tremendo, Ana pegou sua identidade na bolsa. O que faria agora? Não tinha R$5.000. Não tinha onde guardar um cavalo. Não sabia absolutamente nada sobre como cuidar de um animal daquele porte. "Nome completo?"
Perguntou o funcionário, caneta em punho. Ana Luísa Mendonça, respondeu ela automaticamente, ainda em estado de choque. O homem parou de escrever e olhou para ela com interesse. Mendonça? Você é parente do Antônio Carlos Mendonça, que trabalhava aqui na fazenda? Sou filha dele, respondeu Ana, a voz ainda trêmula. O funcionário a observou com mais atenção. Interessante, muito interessante. Acho que você deveria conhecer Trovão mais de perto, senhorita Mendonça. Por favor, me acompanhe. Ainda sem entender completamente o que havia acontecido, Ana seguiu o homem em direção aos fundos do galpão, onde os animais eram mantidos antes e depois de serem apresentados. A cada passo, seu coração batia mais forte. Ela acabava de comprar um cavalo sem querer. Um cavalo chamado Trovão, como o favorito de seu pai. Será que poderia ser o mesmo animal? Ana seguiu o funcionário pelo corredor lateral do galpão, ainda atordoada pela situação. Seu coração batia forte no peito enquanto caminhavam em direção à área dos estábulos. O burburinho do leilão continuava ao fundo, mas parecia cada vez mais distante. Nunca vi nada parecido em todos esses anos trabalhando aqui, comentou o homem, conduzindo-a por entre baias onde outros cavalos aguardavam sua vez de serem leiloados. Meu nome é Pedro Oliveira. Sou o tratador principal da fazenda. Conheci muito bem seu pai. O senhor conheceu meu pai? Perguntou Ana, tentando acompanhar os passos rápidos de Pedro. Se conheci, trabalhei com Antônio Carlos por 8 anos. Homem bom demais. Todo mundo respeitava ele aqui. Algumas pessoas que trabalhavam no estábulo olhavam curiosas para Ana, cochichando entre si. Ela ouviu alguém dizer: "É essa que comprou o Trovão? Coitada, não sabe onde está se metendo." Pedro parou em frente a uma baia separada das outras. 2 homens tentavam controlar Trovão, que bufava e sacudia a cabeça, visivelmente agitado. "Cuidado aí, esse bicho é perigoso!" gritou um dos tratadores, segurando firmemente a corda presa ao cabresto do cavalo. "Afastem-se um pouco", pediu Pedro, fazendo um gesto com a mão. "Deixem a moça ver o animal que comprou." Ana aproximou-se da baia com cautela. Trovão era ainda mais imponente de perto. Grande, musculoso, com a pelagem negra brilhante. Seus olhos escuros pareciam examinar cada pessoa ao redor com desconfiança. "Este cavalo era o favorito do seu pai", explicou Pedro. "Antônio Carlos foi o único que conseguiu domá-lo completamente. Depois do acidente, Trovão nunca mais foi o mesmo. Ficou arredio, não deixa ninguém montar, mal deixa as pessoas chegarem perto." Ana olhou para o animal com uma mistura de fascínio e medo. "Meu pai falava muito dele. Dizia que era o cavalo mais inteligente da fazenda." Pedro sorriu. E era verdade. Mas agora ninguém consegue lidar com ele. Por isso estavam tentando vendê-lo no leilão. Pedro fez uma pausa e olhou para Ana com preocupação. "Desculpe dizer isso, moça, mas você comprou o cavalo mais problemático daqui." Ana respirou fundo, sentindo o peso da situação. Foi um engano. "Eu só queria perguntar sobre ele. Não sabia que levantar a mão significava fazer uma oferta." Os tratadores que seguravam o Trovão trocaram olhares de pena. Um deles riu baixinho. "Vai ter que explicar isso para o Marcos Nogueira. Ele não vai ficar feliz em cancelar a venda." Pedro fez um gesto para que os homens se afastassem um pouco. "Deixem a moça ver o cavalo direito, pelo menos. É filha do Tonho Mendonça." Ao ouvir o nome, os tratadores pararam de rir e olharam para Ana com mais respeito. "Você é filha do Tonho?" perguntou um deles, surpreso. Ele era o melhor administrador que essa fazenda já teve. Ana assentiu, aproximando-se mais da baia. Trovão continuava agitado, batendo os cascos no chão de terra. "Cuidado, moça. Ele não deixa ninguém chegar muito perto", advertiu Pedro, mantendo-se alerta. Para surpresa de todos, quando Ana chegou à cerca da baia, Trovão parou de se mexer. O grande cavalo negro fixou seu olhar nela, as orelhas movendo-se levemente para frente, como se estivesse tentando escutá-la melhor. "O que está acontecendo?" murmurou um dos tratadores. "Ele nunca fica assim quieto com estranhos." Ana, movida por um impulso que nem ela mesma entendeu,
Estendeu a mão lentamente na direção do cavalo. Pedro fez menção de impedi-la. Não faça isso. Ele pode morder. Mas Ana continuou o movimento, parando com a mão a alguns centímetros do focinho do animal. Trovão permaneceu imóvel por alguns segundos. Então, para espanto de todos os presentes, o cavalo moveu-se para a frente e gentilmente encostou o focinho na mão estendida de Ana. Um silêncio tomou conta do local. Pedro e os outros tratadores observavam a cena boquiabertos. Trovão, o cavalo que ninguém conseguia tocar sem ele ficar furioso, estava calmo diante dessa desconhecida. Isso é impossível, sussurrou um dos homens. Trovão moveu-se para mais perto da cerca. Lentamente, ele inclinou a cabeça e encostou o focinho no peito de Ana, exatamente onde ela tinha uma pequena cicatriz, lembrança de uma queda de bicicleta quando era criança. Ana sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto sem que pudesse controlar. Ele está reconhecendo o perfume, disse ela com voz embargada. O perfume do meu pai. Eu uso todos os dias desde que ele morreu. Pedro se aproximou, também emocionado. Cavalos têm um olfato muito bom. Ele deve estar sentindo o cheiro de Antônio Carlos em você. Ele olhou para Ana com curiosidade. Você nunca teve contato com este cavalo antes? Ana balançou a cabeça negativamente. Nunca vim à fazenda. Papai falava dele em casa, mas eu nunca o vi pessoalmente. Mais pessoas começaram a se aproximar, atraídas pelo burburinho sobre o que estava acontecendo. Ana permanecia junto à cerca, agora acariciando o pescoço de Trovão, que parecia completamente dócil sob seu toque. Este cavalo era do meu pai, disse Ana para os curiosos que se aglomeravam ao redor. Antônio Carlos Mendonça. O nome causou uma reação imediata. Vários dos presentes conheciam e respeitavam seu pai. Tonho, aquele que morreu no acidente na Estrada da Serra? Perguntou uma mulher mais velha. Pedro confirmou com a cabeça. O próprio, e parece que seu cavalo favorito reconheceu a filha dele. Um homem alto de aproximadamente 30 anos, vestindo roupas elegantes, abriu caminho entre as pessoas. Era Rafael Nogueira, filho do dono da fazenda e atual administrador. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando com interesse para a cena incomum de Trovão tranquilo ao lado de uma desconhecida. Pedro explicou rapidamente a situação. Rafael observou Ana com uma expressão séria. Então você é filha do Tonho. Seu pai trabalhou para minha família por 15 anos. Era um homem admirável. Ana continuava acariciando Trovão, que parecia cada vez mais relaxado com sua presença. Obrigada. Eu não sabia que iria encontrar o cavalo dele aqui. Foi por isso que vim ao leilão. Rafael se aproximou, mantendo uma distância respeitosa de Trovão. E acabou comprando-o sem querer. Ele deu um pequeno sorriso. Parece coisa do destino. Ana respirou fundo e decidiu ser direta. Senhor Nogueira, houve um engano. Eu não posso ficar com este cavalo. Não tenho condições financeiras para pagar R$5.000, nem um lugar para mantê-lo. E, sinceramente, não sei nada sobre cuidar de cavalos. Rafael pareceu hesitar. Olhou para Trovão, para Ana, depois para Pedro, que observava a cena com atenção. Entendo sua situação, senhorita Mendonça, mas... Ana, por favor, pode me chamar de Ana. Ana, continuou Rafael. Preciso ser honesto. Não posso anular a venda. A fazenda está passando por dificuldades financeiras desde que meu pai adoeceu. Precisamos do dinheiro de cada lote vendido. Ana sentiu o desespero crescer dentro de si. R$5.000 era muito mais do que ela ganhava em um mês como professora. Mas foi um engano. Eu só levantei a mão para fazer uma pergunta. Rafael parecia genuinamente constrangido. As regras do leilão são claras. Todos os compradores são informados na entrada. Ana baixou os olhos. Era verdade que havia recebido um folheto explicativo na entrada, mas não tinha dado atenção a ele. E se eu não puder pagar? O cavalo será recolocado em leilão, mas você perderá o sinal de entrada. Que sinal?
Eu não paguei nada ainda. Exato. Normalmente cobramos 10% na hora da compra. No seu caso, seriam R$ 500. Ana sentiu-se encurralada. Não tinha R$ 500 para perder assim, mas também não tinha 5.000 para pagar pelo cavalo. Pedro, que observava tudo, aproximou-se de Rafael. Chefe, olhe como o Trovão está calmo com ela. Não vimos isso em 5 anos. Desde que o Tonho morreu, ninguém consegue chegar perto dele sem sair machucado. Rafael observou o cavalo que continuava tranquilo sob os carinhos de Ana. É realmente impressionante, mas as regras do leilão... Podemos dar um prazo maior para ela pagar, sugeriu Pedro. 1 semana em vez de 48 horas. Rafael considerou a proposta por um momento. Tudo bem. Ana, você tem 1 semana para conseguir os R$ 5.000. Enquanto isso, Trovão ficará aqui na fazenda. Ana agradeceu, embora soubesse que seria praticamente impossível conseguir aquela quantia em tão pouco tempo. Mas olhando para Trovão, sentindo a conexão especial que havia se formado entre eles, algo dentro dela se recusava a desistir. Quando já estava anoitecendo, Ana precisou ir embora para pegar o último ônibus de volta à cidade. Despediu-se de Trovão, prometendo voltar no dia seguinte. O cavalo relinchou baixinho quando ela se afastou, como se entendesse suas palavras. Pedro acompanhou Ana até o ponto de ônibus. O cavalo sentiu algo especial em você, menina. É como se uma parte do seu pai estivesse viva nesse animal. Ele hesitou um pouco antes de continuar. Se quiser, posso ensinar você a cuidar dele, caso consiga o dinheiro. Ana agradeceu, comovida com a gentileza do homem. Obrigada, seu Pedro. Vou fazer o possível para conseguir o dinheiro. No ônibus de volta para Pirenópolis, Ana olhava pela janela as luzes da fazenda IP amarelo ficando para trás. Estava diante de um problema que parecia não ter solução. Onde conseguiria R$ 5.000 em 1 semana? E se conseguisse, onde manteria um cavalo? No entanto, apesar das preocupações, Ana sentia uma estranha paz. Trovão havia reconhecido nela algo do seu pai. Aquele encontro não podia ser apenas coincidência. Era como se seu pai tivesse, de alguma forma, guiado seus passos até ali. Ana desceu do ônibus na praça central de Pirenópolis. A noite já havia caído sobre a cidade, e as luzes dos postes iluminavam as ruas de paralelepípedo. Caminhando em direção à sua casa, ela não conseguia tirar da cabeça a imagem de Trovão, o cavalo negro que havia reconhecido nela o cheiro de seu pai. Ao chegar em casa, Ana foi direto para o quarto do pai. Sentou-se na cama que permanecia arrumada como ele havia deixado e olhou para o retrato de Antônio Carlos na mesa de cabeceira. "O que eu faço agora, pai?" sussurrou ela. "Como vou conseguir R$ 5.000 em 1 semana?" O silêncio foi sua única resposta. Ana pegou o frasco de perfume do pai e segurou-o contra o peito. Trovão havia reconhecido aquele cheiro. Havia sentido a presença de Antônio Carlos nela. Ana passou a noite toda pensando em soluções. Revirou sua caderneta de poupança. Tinha apenas R$ 1.200 guardados para emergências. Fez contas e mais contas, mas o resultado era sempre o mesmo. Não tinha como conseguir aquela quantia tão rápido. Na manhã seguinte, segunda-feira, Ana chegou mais cedo à escola. Precisava falar com o diretor Roberto sobre a possibilidade de pegar horas extras. "Bom dia, Ana", cumprimentou Roberto, surpreso em vê-la tão cedo. "Aconteceu alguma coisa?" Ana explicou toda a situação. O leilão, o encontro com Trovão e a necessidade urgente de conseguir dinheiro. R$ 5.000? Roberto coçou a cabeça, preocupado. "Infelizmente não temos como te dar tantas horas extras assim. No máximo poderia conseguir umas 10 horas semanais, o que daria cerca de R$ 300 a mais no mês." "Entendo", respondeu Ana desanimada. "Mas qualquer ajuda já é bem-vinda. Aceito essas horas extras." "Ana, posso fazer uma pergunta?" indagou Roberto, inclinando-se sobre sua mesa. "Por que é tão importante comprar esse cavalo? Você não entende nada de cavalos, não tem onde mantê-lo? Não seria melhor deixar para lá?" Ana ficou em silêncio por um momento,
pensando na melhor maneira de explicar. Trovão era o cavalo favorito do meu pai. É como se uma parte dele ainda estivesse viva naquele animal. Quando Trovão me reconheceu, senti que meu pai estava ali de alguma forma. Roberto assentiu, compreensivo. Entendo. Bem, as horas extras estão garantidas, e vou ver se consigo mais alguma coisa para você fazer na escola. Talvez ajudar na biblioteca à tarde. Ana agradeceu e foi para sua sala de aula. Durante todo o dia, enquanto ensinava seus alunos, sua mente vagava para a fazenda IP Amarelo e para Trovão. Como poderia deixá-lo ir? Mas também, como conseguiria o dinheiro? Na hora do almoço, Fernanda, a professora de geografia, sentou-se ao lado de Ana. Soube que você está precisando de dinheiro, comentou ela, mordendo uma maçã. Posso te emprestar R$ 500, se ajudar. Ana sorriu, emocionada com a oferta. Obrigada, Fê, mas precisaria de muito mais. Quanto? R$ 5.000. Fernanda quase engasgou com a maçã. Nossa, o que você está querendo comprar? Um carro? Um cavalo, respondeu Ana, e contou toda a história para a amiga. Fernanda ouviu atentamente, os olhos arregalando-se cada vez mais. Isso parece coisa de filme, exclamou ela quando Ana terminou. Olha, não tenho 5.000, mas mantenho minha oferta dos 500, e tenho certeza que outros professores também ajudariam se soubessem. Até o final do dia, a história já havia se espalhado por toda a escola. Vários colegas procuraram Ana, oferecendo pequenas quantias. Carlos, o professor de história, sugeriu fazer uma rifa. Outros propuseram uma vaquinha online. Temos quase R$ 1.800 já prometidos, contabilizou Fernanda no final da tarde. Ainda falta muito, mas é um começo. Ana estava emocionada com a solidariedade de seus colegas. Pela primeira vez, sentiu que não estava tão sozinha quanto pensava. Ao chegar em casa, decidiu fazer um levantamento de coisas que poderia vender. Alguns livros raros que havia herdado do pai, talvez. Um pequeno relógio antigo, nada parecia valer o suficiente. Enquanto fazia esse inventário, ouviu batidas na porta. Era Dona Marta, trazendo uma travessa de bolo. Boa noite, querida, cumprimentou a idosa com um sorriso caloroso. Fiz bolo de milho, achei que você gostaria de um pedaço. Ana convidou a vizinha para entrar e serviu café para ambas. Sentadas à mesa da cozinha, Ana contou sobre o leilão e seu encontro com Trovão. Dona Marta ouviu tudo em silêncio, assentindo ocasionalmente. Quando Ana terminou, a senhora limpou uma lágrima do canto do olho. Seu pai amava tanto aquele cavalo, comentou ela. Falava dele sempre que vinha tomar café comigo. Dizia que Trovão era mais esperto que muita gente por aí. A senhora o conheceu? O cavalo, quero dizer. Não pessoalmente, mas Antônio Carlos mostrou fotos dele várias vezes. Dona Marta fez uma pausa, como se estivesse se lembrando de algo importante. Ana, há quanto tempo seu pai morreu? 5 anos, respondeu Ana sentindo o familiar aperto no peito. 5 anos, repetiu Dona Marta pensativa. E foi mais ou menos esse tempo que seu pai trabalhou na fazenda IP Amarelo? Não, ele trabalhou lá por 15 anos. Dona Marta assentiu como se confirmasse algo para si mesma. Ana, preciso te contar uma coisa. Seu pai deixou algo comigo antes de morrer. Pediu que eu guardasse e só entregasse a você quando fosse realmente importante. O coração de Ana acelerou. Dona Marta levantou-se e saiu, voltando alguns minutos depois com um envelope pardo, um pouco amarelado pelo tempo. Ele veio me visitar 2 dias antes do acidente, explicou a senhora, entregando o envelope para Ana. Disse que estava preocupado com algumas coisas na fazenda. Deixou isso comigo e pediu que eu só entregasse a você quando percebesse que você realmente precisava, ou se você pedisse. Com as mãos tremendo, Ana abriu o envelope. Dentro, havia uma carta manuscrita e vários maços de dinheiro. Ela pegou a carta e começou a ler. Querida Ana, se você está lendo isso, é porque precisou da ajuda que deixei com Dona Marta. Espero que esse dinheiro ajude você a realizar um sonho, a superar uma dificuldade ou a começar algo novo.
São 6.000 reais que economizei ao longo dos anos, pensando no seu futuro. Ana, você é a pessoa mais importante da minha vida. Sempre sonhei em te ver feliz, realizada, vivendo uma vida plena. Não sei o que estará acontecendo quando você ler esta carta, mas sei que você tomará a decisão certa sobre como usar este dinheiro. Lembre-se sempre de que a vida às vezes nos leva por caminhos que não planejamos, mas são exatamente os caminhos que precisamos seguir. Confie no seu coração. Com todo o meu amor, seu pai, Antônio Carlos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ana enquanto ela lia a carta. As palavras de seu pai pareciam escritas exatamente para aquele momento, como se ele soubesse, de alguma forma, que um dia ela encontraria Trovão e precisaria daquele dinheiro. Tem 6.000 reais aqui, disse Ana, ainda em choque. Seu pai foi juntando aos poucos, explicou Dona Marta. Ele queria que você tivesse um futuro seguro. Ana abraçou Dona Marta com força, soluçando de emoção. A senhora acha que devo usar esse dinheiro para comprar Trovão? O que seu coração diz? Ana sorriu entre as lágrimas. Diz que preciso trazer Trovão para casa. Ele é uma parte do meu pai que ainda está viva. Na quarta-feira, 2 dias após receber o envelope, Ana voltou à fazenda IP Amarelo. Levou consigo 5.000 reais, contados e recontados várias vezes. Encontrou Rafael Nogueira no escritório principal da fazenda. Vim pagar por Trovão, anunciou ela colocando o dinheiro sobre a mesa. Rafael parecia genuinamente surpreso. Confesso que não esperava que conseguisse o dinheiro tão rápido. Ele contou as notas e preencheu um recibo. Parabéns, Ana. Trovão é oficialmente seu agora. Obrigada. Mas ainda tenho um problema. Não sei onde mantê-lo, nem como cuidar dele. Neste momento, Pedro entrou no escritório, como se tivesse ouvido a conversa. Quanto a isso, moça, acho que posso ajudar, disse o tratador. Tenho um pequeno sítio nos arredores da cidade. Você pode manter Trovão lá, e eu te ensino a cuidar dele. Ana olhou para Pedro, surpresa. Não posso aceitar isso, seu Pedro. Já seria muito trabalho para o senhor. Pedro sorriu, as rugas ao redor dos olhos acentuando-se. Seu pai foi como um irmão para mim. Me ensinou muito do que sei hoje. Seria uma honra ajudar a filha dele e reencontrar Trovão. O senhor conheceu bem meu pai? Claro. Trabalhamos juntos por anos. E sei que ele ficaria feliz em ver você e Trovão juntos. Ana não sabia o que dizer, emocionada com a gentileza do homem. Se não se importa em ter uma completa iniciante mexendo com seu cavalo valioso, aceito sua oferta, disse Rafael a Ana, sorrindo levemente. Pedro é o melhor tratador da região. Você estará em boas mãos. Pedro explicou que Ana poderia visitar Trovão todos os dias no sítio dele e que ele a ensinaria tudo sobre cavalos, como alimentá-los, escová-los, conduzi-los e, eventualmente, montá-los. Vamos buscar Trovão para conhecer sua nova casa? Sugeriu Pedro. Enquanto caminhavam em direção ao estábulo onde Trovão estava, Ana pensou em como sua vida havia mudado em apenas 4 dias. De professora solitária, vivendo presa ao passado, agora se tornara dona de um cavalo, com novos amigos e um propósito que a conectava com seu pai de uma forma que nunca imaginara ser possível. Trovão relinchou alegremente ao vê-la, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Ana acariciou o focinho do animal e sussurrou: Vamos para casa, Trovão. Juntos. Na manhã seguinte, Ana levantou-se mais cedo que o habitual. Era sábado, seu primeiro dia completo como dona de Trovão. Ela tomou café rapidamente e pegou o ônibus para o sítio de Pedro, localizado a cerca de 20 minutos da cidade. O sítio era um lugar pequeno e simples, com uma casa modesta de tijolos à vista, um pomar de frutas nos fundos e um estábulo recém-reformado onde Trovão passaria a viver. Pedro havia preparado tudo na tarde anterior, após transportarem o cavalo da fazenda. Bom dia, seu Pedro, chamou Ana ao chegar, vendo o tratador já trabalhando na horta ao lado da casa. Bom dia, Ana. Madrugou hoje, hein? Respondeu Pedro, limpando o suor da testa com um lenço.
Trovão já tomou café da manhã. Está te esperando. Ana caminhou nervosamente até o estábulo. Mesmo após o momento de conexão na fazenda, ela ainda se sentia intimidada pelo tamanho do animal. Trovão era muito maior que qualquer outro ser vivo com que ela já havia lidado. Ao entrar no estábulo, Ana viu o grande cavalo negro olhando para ela. Seus olhos escuros pareciam brilhar ao reconhecê-la. "Oi, Trovão", disse ela baixinho, parando a alguns passos de distância. "Sou eu, a Ana." O cavalo relinchou suavemente, como se respondesse ao cumprimento. Ana deu mais um passo, mas parou, insegura. Pedro entrou no estábulo nesse momento e notou sua hesitação. "Está com medo dele?" perguntou o tratador. "Um pouco", admitiu Ana. "Ele é tão grande." Pedro sorriu com gentileza. "É normal ter medo no início, mas precisa saber de uma coisa. Cavalos sentem quando a pessoa está com medo. Eles percebem tudo." Pedro se aproximou de Trovão e acariciou seu pescoço com naturalidade. "Você precisa mostrar confiança, Ana. Trovão vai entender." "Como faço isso?" "Respire fundo. Lembre-se de que ele já te aceitou. Aquele momento na fazenda não foi por acaso. Vá até ele com calma, mas sem hesitar." Ana respirou fundo, como Pedro sugeriu, e se aproximou de Trovão com passos lentos, mas firmes. O cavalo permaneceu tranquilo, esperando por ela. Quando chegou perto o suficiente, Ana estendeu a mão e tocou seu pescoço. A pelagem era macia e quente. "Viu só?" comentou Pedro. "Ele confia em você." Durante as 2 primeiras semanas, Ana ia ao sítio todos os dias após a escola. Pedro a ensinava o básico sobre cuidados com cavalos. Como escovar a pelagem, limpar os cascos, preparar a alimentação correta. "Cada cavalo tem sua personalidade", explicou Pedro numa tarde enquanto Ana escovava Trovão. "Alguns são mais agitados, outros mais calmos. Trovão sempre foi inteligente e observador, mas também teimoso quando quer. Como meu pai lidava com ele? Seu pai tinha um jeito especial. Falava com Trovão como se o cavalo fosse gente. E veja bem, parecia que Trovão entendia cada palavra." Com o passar dos dias, Ana foi notando particularidades sobre Trovão. O modo como ele inclinava a cabeça quando ela chegava, como se estivesse curioso para saber o que fariam naquele dia. A maneira como ficava completamente parado enquanto ela o escovava, diferente de como agia quando Pedro ou qualquer outra pessoa tentava fazer o mesmo. Numa tarde, enquanto Ana colocava água fresca no bebedouro, notou algo curioso. Antes de beber, Trovão bateu 3 vezes no chão com a pata dianteira. Seu Pedro, viu o que ele fez? Pedro, que ajeitava feno no outro lado do estábulo, sorriu. "Ah, ele faz isso sempre. Foi seu pai que ensinou. Era um código entre os dois." "Um código?" "Sim, seu pai dizia que era um jeito de agradecer. 3 batidas. Obrigado." Pedro riu da memória. Gente estranha, seu pai. Mas funcionava. Trovão nunca esqueceu. Ana ficou observando, emocionada, enquanto Trovão bebia água. Aquele pequeno hábito era uma ligação direta com seu pai. Uma tradição que o animal mantinha viva. Após um mês cuidando de Trovão diariamente, Pedro decidiu que era hora de Ana aprender a montar. "Montar?" Ana arregalou os olhos, assustada. "Não sei se estou pronta, seu Pedro. E se eu cair?" "Todo mundo cai alguma vez, faz parte. Mas estarei por perto o tempo todo, não se preocupe." Pedro ensinou Ana a colocar a sela em Trovão, explicando cada detalhe com paciência. Mostrou como ajustar os estribos no comprimento certo para suas pernas, como posicionar o freio na boca do cavalo com cuidado. Quando tudo estava pronto, chegou o momento que Ana mais temia. "Vou te ajudar a subir", disse Pedro. "Coloque o pé esquerdo no estribo, segure a sela firme e impulsione para cima." Com as pernas tremendo, Ana seguiu as instruções. Pedro a ajudou a se equilibrar enquanto ela passava a perna direita por cima do lombo de Trovão. De repente, ela estava lá em cima, muito mais alto do que imaginava que ficaria. "Estou com medo", sussurrou ela, agarrando-se à sela. "É normal."
Mas olha só o trovão. Está completamente parado. Parece que entendeu que você é iniciante. Era verdade. O cavalo permanecia absolutamente imóvel, como se soubesse da importância daquele momento. Agora segure as rédeas assim. Pedro mostrou a posição correta das mãos. Não precisa puxar com força. Trovão é sensível e vai entender comandos leves. Naquele primeiro dia, Ana apenas ficou sentada na sela, acostumando-se à sensação. Pedro caminhava ao lado, segurando as rédeas, dando pequenas voltas pelo quintal do sítio. Nas semanas seguintes, Ana foi ganhando confiança. Pedro ensinou como fazer Trovão andar, parar e virar, sempre com comandos suaves. O cavalo respondia com uma docilidade que surpreendia até mesmo o experiente tratador. Em 30 anos cuidando de cavalos nunca vi nada assim, comentou Pedro uma tarde, observando Ana e Trovão dando voltas pelo quintal. É como se ele soubesse exatamente quem você é. 2 meses se passaram, e Ana já conseguia cavalgar sozinha pelo sítio. Ela agora se sentia completamente à vontade com Trovão, e o medo inicial tinha sido substituído por uma confiança mútua. As pessoas da cidade começaram a notar a mudança em Ana. Na escola, seus colegas comentavam como ela parecia mais feliz, mais aberta. Ela sorria mais, compartilhava histórias sobre Trovão nas aulas, até mesmo usava exemplos sobre cavalos para ensinar regras de português. O sujeito da frase "Trovão corre velozmente pelo campo" é o nome próprio do meu cavalo, explicava ela para os alunos, que achavam divertido esse novo método de ensino. Seus alunos ficaram tão curiosos que começaram a pedir para conhecer Trovão. "Professora, podemos fazer um passeio até o sítio?" perguntou Mateus, um dos mais entusiasmados. "Quem sabe nas férias?" respondeu Ana, surpresa consigo mesma por estar considerando a ideia. Antes de Trovão, ela evitava qualquer atividade extra com os alunos. Uma tarde de sábado, depois de 3 meses de treinamento, Pedro sugeriu um passeio maior. "Acho que está na hora de você e Trovão conhecerem o rio. É um passeio bonito de uns 40 minutos de ida e volta." "O rio? Tem certeza que estamos prontos?" "Mais que prontos. Trovão está em forma, e você já monta muito bem." Ana aceitou o desafio. Equiparam Trovão para o passeio, e Pedro montou em seu próprio cavalo um baio calmo chamado Ventania para acompanhá-los. A trilha para o rio era estreita e cercada de árvores. Ana seguia Pedro, maravilhada com a sensação de liberdade que sentia ao cavalgar por aquele caminho novo. De repente, quando chegaram a uma bifurcação, Trovão parou. Pedro virou-se, curioso. "Algum problema?" "Não sei. Ele parou de repente", respondeu Ana. Antes que Pedro pudesse dizer qualquer coisa, Trovão virou para a direita, seguindo um caminho diferente do planejado. "Trovão, não é por aí!" chamou Ana, tentando puxar levemente as rédeas. Mas o cavalo continuou, ignorando gentilmente os comandos dela. Parecia determinado a seguir aquela direção. "Deixe-o ir", sugeriu Pedro, intrigado. "Vamos ver onde ele quer chegar." Após alguns minutos seguindo o novo caminho, chegaram a uma clareira onde havia uma enorme árvore antiga. Trovão parou exatamente debaixo dela. "Isso é incrível", murmurou Pedro, aproximando-se. "O que foi?" perguntou Ana. "Esta árvore era o lugar favorito do seu pai para descansar quando trabalhava na fazenda. Ele vinha aqui nos intervalos, sentava naquela raiz grande e ficava olhando o horizonte." Ana desmontou lentamente, sentindo uma forte emoção. Tocou o tronco da árvore, imaginando seu pai ali tantas vezes. Como Trovão sabia? Como ele lembrou deste lugar depois de tanto tempo? Pedro balançou a cabeça, igualmente admirado. Cavalos têm memória muito boa para lugares. E Trovão sempre foi especial. Seu pai trazia ele aqui frequentemente. Ana abraçou o pescoço de Trovão, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. "Obrigada", sussurrou ela para o cavalo. "Obrigada por me mostrar mais um pedaço do meu pai." Trovão inclinou a cabeça como se entendesse perfeitamente o que ela queria dizer. Depois, bateu 3 vezes no chão com a pata. Pedro riu, emocionado. "Viu só?
Ele está dizendo, de nada. Ana olhou ao redor, para a clareira pacífica, para a grande árvore, para o horizonte que seu pai contemplava. Era como descobrir um novo aspecto dele, uma parte da vida dele que não conhecia. Ele está me mostrando partes da vida do meu pai que eu não conhecia, disse Ana, ainda acariciando o trovão. Ficaram ali por mais algum tempo, aproveitando a tranquilidade do lugar. Quando finalmente decidiram voltar, Ana montou em Trovão com uma confiança nova. Não era mais a professora tímida e reservada que comprou um cavalo por engano. Agora era uma amazona, conectada ao seu animal por laços mais fortes que ela poderia explicar. Naquela noite, voltando para casa, Ana pensou em como sua vida havia mudado em apenas 3 meses. O vazio que sentia desde a morte do pai ainda existia, mas agora havia algo novo também. Uma conexão, uma continuidade, uma ponte entre o passado e o presente que dava um novo sentido para seus dias. 6 meses se passaram desde que Ana comprou o trovão por engano no leilão. O que começou como um acidente transformou-se em uma das melhores coisas que já tinha acontecido em sua vida. Nas manhãs, ela continuava dando aulas na escola. Nas tardes, corria para o sítio de Pedro para cuidar de Trovão e praticar montaria. O que antes a assustava agora era natural. Ana tinha aprendido não apenas a montar, mas a entender os sinais que Trovão dava. O modo como ele balançava a cabeça quando estava impaciente, como suas orelhas se moviam quando ouvia algo interessante, como ele batia 3 vezes no chão com a pata antes de beber água, o código especial que seu pai havia ensinado. Em uma manhã de sábado ensolarada, Pedro recebeu Ana com uma novidade. Você sabia que amanhã tem a cavalgada anual de Pirenópolis? Ana balançou a cabeça curiosa. É um evento tradicional daqui. Os fazendeiros e pessoas que têm cavalos desfilam pelas ruas principais da cidade. Tem até bênção dos animais na igreja da praça. Parece divertido, comentou Ana, enquanto escovava Trovão. Você deveria participar com Trovão. Vocês estão mais que prontos. Ana hesitou. Uma coisa era cavalgar no sítio ou em trilhas tranquilas. Outra, bem diferente, seria desfilar na frente da cidade inteira. Não sei, seu Pedro. E se Trovão ficar nervoso com tanta gente? Ele não gosta de estranhos. Pedro riu. Não com você montada nele. Ele confia em você completamente. E seria bom para todos verem como ele mudou. As pessoas ainda se lembram dele como o cavalo problemático. Ana pensou por um momento. Talvez fosse mesmo hora de mostrar o quanto Trovão havia mudado. E, para ser honesta consigo mesma, ela também havia mudado. Está bem, vamos participar. No domingo de manhã, Ana acordou nervosa. Vestiu a melhor roupa que tinha para montar. Calça jeans escura, botas emprestadas de uma colega professora e uma camisa branca simples. Colocou o chapéu de couro que Pedro havia insistido que ela usasse. Ao chegar no sítio, encontrou Trovão já preparado. Pedro havia escovado seu pelo até brilhar e a sela estava impecavelmente limpa. Está lindo! Exclamou Ana, acariciando o pescoço do cavalo. Um campeão merece estar bem apresentado, respondeu Pedro com orgulho. Eles partiram para o centro da cidade, onde os participantes da cavalgada já se reuniam. Havia pelo menos 50 cavaleiros, a maioria homens de chapéus e botas, montados em cavalos bem cuidados. Quando Ana chegou montada em Trovão, muitas cabeças viraram para observá-la. Aquela não é a professora da escola municipal? Ana ouviu alguém comentar. E aquele cavalo não é o Trovão que ninguém conseguia domar? Os cochichos aumentaram. Alguns olhavam com admiração, outros com desconfiança. Trovão, normalmente agitado perto de estranhos, manteve-se surpreendentemente calmo com Ana na cela. O organizador da cavalgada aproximou-se. Bom dia, senhora. Seu nome para a lista de participantes? Ana Luísa Mendonça. O homem levantou os olhos da prancheta. Você é filha do Tonho Mendonça? Sim, senhor. Seu pai participou desta cavalgada muitas vezes. Ele sorriu olhando para Trovão. E este é o famoso Trovão? Ouvi falar que você conseguiu domá-lo quando ninguém mais conseguiu.
Ana sorriu, ajeitando-se na cela. Na verdade, acho que ele me domou. Somos amigos agora. A cavalgada começou pontualmente às 10 horas da manhã. Os cavaleiros seguiam em fila pelas ruas principais de Pirenópolis, que estavam cheias de moradores assistindo ao desfile. Quando Ana passou, montada em Trovão, pôde ouvir muitos comentários. Olha só, a filha do Tonho tão corajosa quanto o pai. Aquele cavalo parece outro. Tão calmo agora. Ana avistou seus alunos acenando entusiasmados quando ela passou. Sentiu-se estranhamente orgulhosa. Pela primeira vez desde a morte do pai, ela estava fazendo algo que a conectava publicamente com ele, honrando seu legado. Ao passarem pela Praça Central, Ana notou Rafael Nogueira entre os espectadores. Ele observava com interesse enquanto ela conduzia Trovão com confiança. Rafael acenou levemente, e Ana retribuiu o cumprimento. A cavalgada continuou até o meio-dia, terminando na igreja matriz, onde o padre aspergiu água benta sobre os animais, uma tradição local. Depois disso, os participantes dispersaram, muitos dirigindo-se para um almoço comunitário organizado pela prefeitura. Pedro aproximou-se de Ana, que desmontava Trovão. Foi perfeito. Todos estão comentando como o Trovão está diferente. E você parecia nascida para montar. Ana corou com o elogio. Obrigada pela insistência, seu Pedro. Foi uma experiência maravilhosa. Antes que pudessem continuar a conversa, Rafael Nogueira aproximou-se deles. Ele vestia roupas simples, mas elegantes, e sorria de maneira amigável. Bom dia, Ana. Seu Pedro. Bom dia, senhor Nogueira, respondeu Ana, um pouco surpresa com a aproximação. Por favor, me chame de Rafael. Ele olhou para Trovão com admiração. Impressionante como você transformou este cavalo. Ele parece outro animal. Obrigada. Trovão é muito especial. Rafael assentiu, pensativo. Ana, gostaria de conversar com você sobre algo importante. Poderia me encontrar amanhã no escritório da fazenda? Ana trocou olhares rápidos com Pedro, intrigada. Claro, mas só posso depois das 5 da tarde quando saio da escola. Perfeito. Esperarei você às 5:30 então. Na segunda-feira, após as aulas, Ana dirigiu-se à fazenda IP Amarelo. Ela não tinha ideia do que Rafael queria conversar e sua curiosidade aumentava a cada minuto. Ao chegar na fazenda, foi recebida por uma secretária que a conduziu até o escritório principal. Era uma sala ampla, com móveis de madeira escura e várias fotos de cavalos premiados nas paredes. Rafael estava sentado atrás de uma grande mesa, analisando alguns papéis. Ele levantou-se para cumprimentá-la. Ana, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ana sentou-se na cadeira em frente à mesa, sentindo-se um pouco desconfortável no ambiente formal. Em que posso ajudá-lo, Rafael? Rafael juntou as mãos sobre a mesa, parecendo escolher cuidadosamente suas palavras. Ana, você deve saber que a fazenda IP Amarelo está passando por dificuldades financeiras desde que meu pai adoeceu há 3 anos. Ouvi comentários sobre isso na cidade. Infelizmente, são verdadeiros. Meu pai era quem administrava tudo, e quando ele ficou doente, as coisas começaram a se desorganizar. Rafael fez uma pausa. Meu pai, Antônio Carlos, era nosso administrador principal do Raras, a parte de criação de cavalos. Depois do acidente, nunca conseguimos alguém com o mesmo talento. Ana assentiu, ainda sem entender onde a conversa estava indo. Vou direto ao ponto. Gostaria de te oferecer o cargo que era do seu pai, para administrar o Aras da fazenda. Ana ficou boquiaberta, sem conseguir responder imediatamente. Eu? Mas eu sou professora. Não entendo nada de administração, de negócios. Rafael sorriu levemente. Seu pai também não tinha formação em administração. Era contador por profissão, mas tinha um dom natural com os cavalos e com os números. Ele olhou diretamente nos olhos de Ana. Vi como você transformou Trovão. Ninguém acreditava que aquele cavalo pudesse mudar, mas você conseguiu. Talvez você tenha herdado o talento do seu pai. Ana balançou a cabeça, ainda incrédula. Mesmo assim, não sei nada sobre gerenciar um Raras.
e tenho meu trabalho na escola. Quanto aos conhecimentos técnicos, podemos te ensinar. Pedro já comentou como você aprende rápido. Quanto à escola, bem, isso é algo que você precisaria decidir. Ana pediu um tempo para pensar. Rafael concordou, dizendo que ela poderia dar a resposta até o final da semana. Nos dias seguintes, Ana não conseguiu pensar em outra coisa. Na escola, procurou o diretor Roberto para conversar sobre a proposta. É uma oportunidade única, Ana, opinou Roberto após ouvir tudo. Mas vou sentir sua falta aqui. Os alunos te adoram. Não sei o que fazer. Amo ensinar, mas trabalhar com cavalos. Me sinto conectada com meu pai quando estou com o Trovão. Roberto pensou por um momento. E se não fosse uma escolha entre um ou outro? Talvez pudesse dar algumas aulas aqui, 2 ou 3 vezes por semana. Não seria seu trabalho principal, mas manteria o contato com os alunos. A ideia pareceu sensata para Ana. Ela decidiu visitar Dona Marta para pedir um conselho. A vizinha idosa a recebeu com chá e biscoitos, como sempre. Uma proposta para trabalhar no mesmo lugar que seu pai. Parece que o destino está te levando por um caminho interessante, não é? Comentou Dona Marta, após ouvir sobre a oferta de Rafael. Tenho medo de não dar conta, de decepcionar as pessoas. Não sei nada sobre administrar um negócio. Dona Marta pegou as mãos de Ana entre as suas. Ana, às vezes a vida nos leva por caminhos que não planejamos, mas são exatamente os caminhos que deveríamos seguir. Você não sabia nada sobre cavalos 6 meses atrás, e veja onde está agora. Ana refletiu sobre as palavras da vizinha. Era verdade. 6 meses antes, ela temia até mesmo chegar perto de Trovão. Agora montava com confiança e conhecia os hábitos do animal melhor que qualquer pessoa. A senhora acha que devo aceitar? Só você pode responder isso, mas acho que seu pai ficaria muito orgulhoso de ver você continuando seu trabalho. Na sexta-feira, Ana voltou à fazenda IP Amarelo. Encontrou Rafael no mesmo escritório, ansioso por sua resposta. Aceito sua proposta, disse ela determinada, mas com uma condição. Quero continuar dando aulas de português 2 vezes por semana na escola municipal. Rafael sorriu, estendendo a mão para um aperto. Combinado. Bem-vinda à equipe da Fazenda IP Amarelo, Ana. Nas 2 semanas seguintes, Ana organizou sua mudança. A fazenda oferecia uma pequena casa para funcionários, não muito longe da sede principal. Era um lugar simples, mas confortável, com 2 quartos, sala, cozinha e uma varanda com vista para os pastos. Ana levou seus pertences mais importantes: livros, roupas, algumas fotos de família e, claro, o perfume do pai. Trovão foi levado para o estábulo principal da fazenda. Pedro ajudou na transferência, explicando aos outros tratadores como cuidar do cavalo. Todos ficaram impressionados com a mudança no comportamento do animal, que agora era dócil e obediente, pelo menos quando Ana estava por perto. Na véspera do seu primeiro dia oficial de trabalho, Ana foi visitar Trovão no novo estábulo. Ele parecia contente com o espaço maior e a atenção que recebia. Começamos uma nova fase amanhã, Trovão, disse ela, acariciando o pescoço do cavalo. Espero que eu consiga honrar o trabalho que meu pai fazia aqui. Trovão relinchou suavemente e bateu 3 vezes no chão com a pata. Ana sorriu, entendendo a mensagem. Obrigada pela confiança. Ao voltar para sua nova casa, Ana observou o céu estrelado sobre a fazenda. A vida havia dado tantas voltas nos últimos meses. De professora tímida e solitária, presa às memórias do pai, agora estava prestes a seguir os passos dele em um novo desafio profissional. Ela ainda usava o perfume dele todos os dias, mas agora não era só para mantê-lo perto. Era também para lembrar a si mesma de onde vinha sua força, de quem havia lhe ensinado a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Na manhã seguinte, Ana acordou antes mesmo do despertador tocar. O sol mal havia nascido quando ela já estava pronta para seu primeiro dia como administradora do Aras da Fazenda IP Amarelo. Vestiu uma calça jeans, bota e camisa de manga comprida. Roupas confortáveis e adequadas para lidar com os cavalos.
Tomou café rapidamente e caminhou até o escritório principal. A fazenda começava a acordar. Tratadores alimentavam os animais, funcionários chegavam para o turno da manhã. Alguns a cumprimentavam com curiosidade, outros com respeito quando a reconheciam como filha de Antônio Carlos. Rafael já estava no escritório quando ela chegou. "Bom dia, Ana." Pontual, como seu pai. Ele sorriu, levantando-se para recebê-la. "Vamos fazer um tour rápido para você conhecer todos os setores." Durante as próximas 2 horas, Ana conheceu cada canto do Haras. A fazenda era muito maior do que imaginava. Tinha 5 estábulos principais, pistas de treinamento, áreas de pastagem, depósitos de ração e equipamentos. Trabalhavam ali cerca de 20 pessoas diretamente ligadas aos cavalos. "Temos 35 cavalos atualmente", explicou Rafael enquanto caminhavam. "Alguns para competição, outros para reprodução e também os potros que estão sendo treinados." Ana ficou impressionada com o tamanho da operação que seu pai ajudava a administrar. "Como vocês controlam tudo isso?" Seu pai tinha um sistema muito eficiente. Infelizmente, depois que ele se foi, as coisas ficaram um pouco desorganizadas. Após o tour, Rafael levou Ana a uma pequena sala no fundo do prédio administrativo. Este era o escritório do seu pai. Mantivemos quase tudo como estava. Ana entrou na sala com o coração acelerado. Era um espaço simples, mas organizado, com uma mesa de madeira, estantes com livros sobre cavalos e administração rural, e uma janela que dava vista para os estábulos. Nas paredes, havia algumas fotos emolduradas. Seu pai com cavalos premiados, recebendo troféus em competições, ao lado de Rafael e seu pai. "Ele passava a maior parte do tempo aqui", comentou Rafael. "Quando não estava com os cavalos, claro." "Posso ficar um pouco sozinha?" pediu Ana, sentindo a emoção apertar sua garganta. "Claro. Volto em 1 hora para te mostrar os documentos e planilhas que precisará entender." Quando Rafael saiu, Ana sentou-se na cadeira que havia sido de seu pai. Passou as mãos pela superfície da mesa, imaginando-o ali, trabalhando. Abriu as gavetas, encontrando materiais de escritório organizados exatamente como ele mantinha em casa. Canetas separadas por cor, clipes em pequenos potes, post-its em blocos alinhados. Na última gaveta, encontrou algo que chamou sua atenção. Um caderno de capa dura, marrom, com as iniciais ACM gravadas. Antônio Carlos Mendonça. O caderno de anotações pessoais do seu pai. Ana pegou o caderno com cuidado, quase com reverência. Abriu-o e reconheceu imediatamente a letra forte e inclinada do pai. Eram anotações sobre o dia a dia na fazenda, registros de nascimento de potros, resultados de competições, observações sobre o comportamento dos cavalos. Folheando as páginas, Ana sorriu ao encontrar várias menções a Trovão. Trovão demonstrou agilidade excepcional no treinamento hoje. Será um campeão em breve. Trovão teimoso como sempre. Recusou-se a comer a nova ração por 3 dias. Voltamos à antiga. Levei Trovão para a clareira da árvore grande. Ele parece gostar da sombra tanto quanto eu. Continuando a leitura, Ana percebeu que nas páginas finais, o tom das anotações mudava. As últimas entradas, datadas de poucas semanas antes do acidente, já não falavam apenas de cavalos. Números não fecham pelo 3º mês consecutivo. Diferença de R$7.000 na conta do Haras. Conversei com Rafael sobre as discrepâncias. Ele parece genuinamente surpreso. Problema interno? Jerônimo não explica diferenças. Diz que pode ser erro de lançamento. Preciso investigar mais. A última anotação, datada de 3 dias antes do acidente que matou seu pai, fez Ana prender a respiração. Encontrei recibos falsos na gaveta de Jerônimo. Valores desviados somam quase R$50.000 nos últimos 6 meses. Vou confrontá-lo amanhã. Ana releu aquela página várias vezes, tentando processar o que acabara de descobrir. Seu pai havia encontrado algo errado, algo ilegal, dias antes de morrer. Quem era Jerônimo? Por que nunca tinha ouvido falar dele? Quando Rafael retornou à sala,
Encontrou Ana ainda sentada, com o caderno aberto na mesa. Vejo que encontrou o diário do seu pai, comentou ele. Ana levantou os olhos, séria. Rafael, quem é Jerônimo? A expressão de Rafael mudou instantaneamente. Ele fechou a porta do escritório e sentou-se na cadeira em frente à mesa. Jerônimo Rodrigues era sócio minoritário do meu pai na fazenda. Tinha 20% das ações. O que aconteceu com ele? Rafael suspirou profundamente. Ele sumiu logo depois do acidente que matou seu pai. Vendeu a parte dele para minha família e ninguém mais o viu por aqui. Ana empurrou o caderno para Rafael, mostrando as últimas anotações. Meu pai descobriu que ele estava desviando dinheiro. Rafael leu as páginas com atenção, seu rosto ficando cada vez mais sério. Eu sabia que havia algo estranho nas contas naquela época. Meu pai também desconfiava. Mas nunca imaginaríamos que Jerônimo... Ele olhou para Ana. Seu pai nunca mencionou isso para você? Não. Ele não falava muito sobre problemas do trabalho em casa. Rafael devolveu o caderno para Ana. Isso foi há 5 anos. Não sei se tem alguma relevância agora. Mas Ana não conseguia tirar aquilo da cabeça. A coincidência era muito grande. Seu pai descobrir um desvio de dinheiro e, dias depois, morrer em um acidente. Como foi o acidente exatamente? Nunca soube todos os detalhes. Rafael parecia desconfortável com a pergunta. Pelo que sabemos, seu pai estava voltando da fazenda tarde da noite, pela estrada da serra. Era uma noite chuvosa. O carro saiu da estrada numa curva e caiu no barranco. Ele morreu na hora. Alguém viu o acidente? Não. Um caminhoneiro que passava pela manhã viu o carro lá embaixo e chamou a polícia. Ana ficou em silêncio, pensativa. Rafael percebeu sua expressão. Ana, o que está pensando? Não acha estranho? Meu pai descobre desvios de dinheiro, ameaça confrontar alguém e dias depois morre num acidente? Rafael olhou para ela surpreso. Você acha que não foi um acidente? Não sei, mas gostaria de ver os documentos da fazenda daquela época. Todas as notas, recibos, tudo que meu pai estava investigando. A maioria desses documentos deve estar nos arquivos. Alguns podem ter sido descartados após 5 anos, mas posso te ajudar a procurar. Nas horas seguintes, Ana e Rafael vasculharam os arquivos da fazenda, procurando documentos do período antes da morte de Antônio Carlos. Encontraram pastas com notas fiscais, recibos, contratos, tudo organizado cronologicamente, obra do meticuloso trabalho de seu pai. Seu pai era muito organizado, comentou Rafael impressionado. Tudo está perfeitamente arquivado. Ana sorriu, orgulhosa. Ele era assim em tudo. Nossa casa sempre foi impecavelmente arrumada. Enquanto revisavam os documentos, Ana decidiu perguntar mais sobre o homem que poderia estar envolvido em algo suspeito. Como era Jerônimo? Rafael pensou um pouco antes de responder. Um homem de negócios. Inteligente, persuasivo. Ele convenceu meu pai a aceitá-lo como sócio quando precisávamos de capital para expandir a fazenda. No começo, parecia uma boa parceria, mas depois de uns 2 anos começaram alguns desentendimentos. Que tipo de desentendimentos? Jerônimo queria lucros rápidos. Sugeriu vender alguns dos nossos melhores reprodutores, cortar gastos com o bem-estar dos animais. Seu pai foi contra todas essas ideias. Os dois discutiam frequentemente. Ana continuou procurando entre os papéis, até que encontrou algo interessante. Uma pasta marcada com a letra J na caligrafia de seu pai. Dentro, havia cópias de recibos, todos assinados por Jerônimo, de valores pagos a fornecedores. Junto a cada recibo oficial, havia uma anotação manuscrita do seu pai com o valor real que deveria ter sido pago, sempre menor que o valor do recibo. Olhe isso, disse Ana, mostrando para Rafael. Parece que Jerônimo inflava os valores dos recibos e embolsava a diferença. Rafael examinou os documentos, claramente perturbado. Como nunca percebemos isso? Ele balançou a cabeça desapontado. Seu pai estava certo. Jerônimo estava roubando a fazenda. O que aconteceu com as investigações após a morte do meu pai? Que eu saiba, não houve investigação.
Todos acreditaram que foi um acidente. A polícia fez o relatório padrão, mas não havia suspeitas de nada além de uma tragédia na estrada. Ana decidiu falar com Pedro. O tratador trabalhava na fazenda na época e conhecia bem seu pai. Talvez ele soubesse mais detalhes. Encontrou Pedro no estábulo cuidando de Trovão. O cavalo relinchou alegremente ao ver Ana. Oi, seu Pedro. Posso fazer uma pergunta? Claro, Ana. O que foi? O senhor se lembra do acidente do meu pai? Como aconteceu exatamente? Pedro parou o que estava fazendo, seu rosto endurecendo um pouco. Lembro, sim. Foi uma noite terrível. Todos ficamos arrasados. O senhor acha que foi realmente um acidente? Pedro olhou para ela, surpreso com a pergunta. Por que está perguntando isso agora? Ana mostrou a ele o caderno do pai, explicando o que tinha descoberto sobre Jerônimo e os desvios de dinheiro. Sempre achei estranho seu pai sair da estrada naquela curva, admitiu Pedro depois de ouvir tudo. Antônio Carlos era o melhor motorista que conheci. Sabia cada curva dessa estrada como a palma da mão. Ainda mais estranho foi ele estar sozinho. Normalmente, seu pai e Jerônimo voltavam juntos nas quintas-feiras, já que tinham reunião na cidade. Mas naquela quinta-feira, meu pai voltou sozinho? Sim. Jerônimo disse que tinha outros compromissos e não veio à reunião. Pedro fez uma pausa, pensativo. Sabe, seu pai parecia preocupado naqueles últimos dias. Estava mais quieto, pensativo. Ele comentou algo com o senhor? Nada específico. Só disse que havia descoberto algo importante e que precisava resolver um problema na fazenda. Pedro suspirou profundamente. Se quer saber minha opinião sincera, sempre achei que havia algo estranho naquele acidente. Mas sem provas, o que podíamos fazer? Ana agradeceu a Pedro e voltou ao escritório, sua mente fervilhando com todas essas novas informações. Sentada na cadeira que fora de seu pai, olhou para o caderno de anotações e para os documentos que havia encontrado. Seu pai havia descoberto algo importante dias antes de morrer. Algo que envolvia dinheiro desviado e um sócio suspeito que desapareceu logo após o acidente. Coincidência demais para ser ignorada. Ana decidiu que precisava descobrir mais. Precisava encontrar a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite chuvosa na estrada da Serra. E para começar, ela precisava ver o local do acidente e o relatório policial. Talvez houvesse algo que todos haviam deixado passar. Alguma pista que pudesse finalmente esclarecer as circunstâncias da morte de seu pai. Na manhã seguinte, Ana levantou-se decidida. Preparou uma lista de pessoas para conversar. Ex-funcionários que trabalharam na fazenda na época do seu pai. O primeiro nome era Joaquim Silveira, antigo contador que tinha se aposentado 2 anos antes. Após terminar suas tarefas matinais no Raras, Ana dirigiu-se até a cidade. Joaquim morava numa casa simples na Rua das Palmeiras, não muito longe do centro de Pirenópolis. Ela bateu à porta, nervosa sobre como seria recebida. Um homem idoso de cabelos brancos atendeu, apoiado em uma bengala. Pois não? Perguntou ele, ajustando os óculos para ver melhor quem era. Bom dia, seu Joaquim. Meu nome é Ana Luísa Mendonça, filha de Antônio Carlos. O senhor se lembra do meu pai? Ele trabalhava na fazenda IP Amarelo. O rosto do homem se iluminou com um sorriso. Ana Luísa, claro que me lembro de você. Você era pequena quando visitou a fazenda com seu pai uma vez. Entre, por favor. Ana ficou surpresa. Não se lembrava de ter visitado a fazenda quando criança. A casa era arrumada e acolhedora. Na sala, várias fotos de família decoravam as paredes. Joaquim ofereceu café e biscoitos, que Ana aceitou educadamente. Seu Joaquim, estou investigando algumas coisas sobre a morte do meu pai. O senhor trabalhava na fazenda naquela época, não é? O velho contador assentiu, seu rosto ficando sério. Sim, trabalhei lá por mais de 20 anos. Seu pai era um homem íntegro, Ana. O melhor administrador que aquela fazenda já teve. O senhor notou algo estranho nos dias antes do acidente? Joaquim tomou um gole de café antes de responder. Seu pai estava preocupado. Ele veio falar comigo sobre discrepâncias nas contas, valores que não batiam, notas fiscais com valores acima do normal.
E o que o senhor disse a ele? Que também tinha notado essas diferenças, mas Jerônimo sempre dava explicações que pareciam razoáveis. Aumentos de preços, despesas extras. Seu pai não acreditava nessas explicações. Ele era detalhista demais. Ana mostrou a pasta com as anotações que havia encontrado. Joaquim examinou os documentos, balançando a cabeça. Foi exatamente isso que seu pai me mostrou. Ele tinha reunido todas essas provas contra Jerônimo. Disse que ia confrontá-lo naquela semana. E depois? O velho suspirou, os olhos tristes por trás dos óculos. Depois ele morreu naquele acidente. E Jerônimo sumiu logo depois. Vendeu a parte dele para os Nogueira e ninguém mais o viu. O senhor não achou isso estranho? Claro que achei. Tentei falar com a polícia, mas me disseram que sem provas concretas não havia o que investigar. Era só um triste acidente. Ana agradeceu a Joaquim e seguiu para seu próximo destino. A antiga secretária do pai, Marta Ribeiro, que agora trabalhava em um escritório de contabilidade no centro da cidade. Marta ficou surpresa ao ver Ana entrando em seu escritório. Ana Luísa? Meu Deus, quanto tempo! Ela abraçou Ana com carinho. Soube que está trabalhando na fazenda agora. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Ana sorriu, sentindo-se acolhida. Marta era uma mulher de meia idade, de olhos gentis e voz suave. Marta, preciso te perguntar sobre os últimos dias do meu pai na fazenda. Você se lembra como ele estava? O rosto de Marta ficou sério imediatamente. Lembro sim. Ele estava tenso, preocupado. Encontrou papéis que mostravam que Jerônimo estava desviando dinheiro da fazenda. Ele ficou furioso. Nunca tinha visto seu pai assim antes. Ele falou sobre confrontar Jerônimo? Sim, disse que tinha uma reunião marcada com ele na quinta-feira. Era para discutir as provas que havia encontrado. Marta fez uma pausa pensativa. Mas Jerônimo não apareceu na reunião. Ligou dizendo que tinha um compromisso urgente em Goiânia. E meu pai voltou sozinho naquela noite? Marta assentiu, seus olhos marejados. Eu deveria ter insistido para ele não ir. Estava chovendo tanto, mas você conhecia seu pai, teimoso como uma mula. Disse que precisava resolver isso logo, que já tinha esperado demais. Ana agradeceu a Marta pelas informações e seguiu para a delegacia de Pirenópolis. Precisava ver o relatório oficial do acidente. A delegacia era um prédio pequeno de paredes azuis desbotadas. Na recepção, uma policial atendeu Ana. Bom dia. Gostaria de falar com alguém sobre um acidente ocorrido há 5 anos, na Estrada da Serra. Você precisa abrir um requerimento formal para acessar relatórios antigos. Demora uns 30 dias para... É sobre a morte do meu pai, Antônio Carlos Mendonça, interrompeu Ana. Um homem saiu de uma sala próxima ao ouvir o nome. Tonho Mendonça? Perguntou ele, aproximando-se. Era um homem alto de meia idade, com um bigode grisalho. Sou o delegado Marcelo Campos. Conheci seu pai. Ana explicou o motivo da sua visita. O delegado pareceu genuinamente interessado. Venha para minha sala. Vou ver o que consigo encontrar sobre o caso. Dentro da pequena sala, Marcelo digitou algo em seu computador e depois saiu para buscar uma pasta em um arquivo. Minutos depois, voltou com um arquivo empoeirado. Aqui está, o relatório completo do acidente. Ele abriu a pasta sobre a mesa. O caso foi considerado um acidente simples, Ana. Seu pai perdeu o controle do carro numa curva, provavelmente por causa da chuva forte. Ana examinou cuidadosamente o relatório e as fotos. Uma em particular chamou sua atenção. Mostrava marcas de pneus na estrada, antes do ponto onde o carro de seu pai havia saído da pista. Estas marcas, apontou ela, parecem de freada brusca. O delegado ajustou os óculos para olhar melhor. Você está certa. São marcas de freada muito longas para quem simplesmente perdeu o controle. Ele examinou outras fotos. Parece que seu pai estava tentando desviar de algo, ou alguém. Havia outro carro envolvido? Segundo o relatório, não. A testemunha que encontrou o acidente, um caminhoneiro, disse que só viu o carro do seu pai no barranco. Ana contou ao delegado sobre suas descobertas, as anotações do pai sobre os desvios de dinheiro
o desaparecimento repentino de Jerônimo, os relatos dos ex-funcionários. Isso tudo é muito suspeito, concordou Marcelo coçando o queixo. Mas já se passaram 5 anos. Seria difícil reabrir o caso oficialmente sem provas concretas novas. O que sugere que eu faça? Continue investigando. Se encontrar algo concreto, me procure novamente. Ele hesitou um momento. Vou te ajudar extraoficialmente. Sempre achei estranho um motorista experiente como seu pai sair da estrada naquela curva que ele conhecia tão bem. Ana voltou para a fazenda no final da tarde, com a mente cheia de novas informações. Encontrou Rafael no estábulo, verificando um potro recém-nascido. Rafael, preciso te mostrar algo, disse ela, estendendo as fotos do acidente. Rafael examinou as imagens com atenção. Estas marcas de freada são estranhas mesmo. Ele olhou para Ana. O que você está pensando? E se meu pai não estivesse sozinho naquela estrada? E se alguém o forçou a sair da pista? Rafael parecia perturbado com a ideia. Jerônimo? É o principal suspeito, não acha? Meu pai descobriu que ele estava roubando, ameaçou expô-lo, e dias depois morre num acidente estranho. Depois disso, Jerônimo some do mapa. Rafael concordou, preocupado. Precisamos de mais provas. Algo que ligue diretamente Jerônimo ao acidente. Nos dias seguintes, Ana e Rafael continuaram a investigação juntos. Descobriram que Jerônimo havia tentado comprar terras vizinhas à fazenda pouco depois da morte de Antônio Carlos, mas desistiu repentinamente e desapareceu. É como se ele tivesse planos para a região, mas algo deu errado, comentou Rafael enquanto examinavam velhos contratos no escritório. Ou alguém percebeu o que ele estava fazendo, completou Ana. Ana também conversou com outros ex-funcionários que confirmaram o clima tenso entre seu pai e Jerônimo nos dias anteriores ao acidente. Um antigo motorista da fazenda disse que o carro de Jerônimo, um Jeep verde, havia sido vendido poucos dias após a morte de Antônio Carlos. Vendido para quem? Perguntou Ana. Para um homem de Goiânia. Foi o próprio Rafael que cuidou da venda, pelo que me lembro. Ana questionou Rafael sobre isso. Sim, vendi o Jeep a pedido do meu pai. Jerônimo deixou o carro na fazenda quando foi embora. Disse que não queria mais nada que lembrasse daqui. Achamos estranho, mas na época estávamos todos abalados com a morte do seu pai. Você lembra para quem vendeu? Rafael pensou um pouco. Um homem chamado Ernesto, acho. Não lembro o sobrenome. Ele pagou em dinheiro e levou o carro no mesmo dia. Ana estava cada vez mais convencida de que a morte de seu pai não havia sido um acidente. Todas as pistas apontavam para Jerônimo, mas sem provas concretas, seria difícil confirmar suas suspeitas. Entre as investigações, Ana continuava seu trabalho no Raras. Estava aprendendo rapidamente como administrar tudo, seguindo os sistemas organizados que seu pai havia implementado. Os funcionários a respeitavam, muitos comentando como ela se parecia com Antônio Carlos na forma detalhista de trabalhar. Numa tarde, enquanto organizava documentos recentes, Ana notou algo interessante. Uma das empresas que forneciam ração para os cavalos tinha o mesmo endereço de uma empresa mencionada nas anotações do seu pai, envolvida nos desvios de Jerônimo. Rafael, chamou ela excitada. Olhe isso. Rafael examinou os documentos. A Nutriequinos Ltda tem o mesmo endereço que a JR Agropecuária, que seu pai mencionou nas anotações, mas são empresas diferentes. Ou talvez não. JR. Jerônimo Rodrigues? Rafael arregalou os olhos, compreendendo a ligação. Você acha que Jerônimo mudou o nome da empresa e continua fazendo negócios com a fazenda? Precisamos descobrir quem é o dono atual da Nutriequinos. Rafael pegou o telefone e ligou para seu advogado. Após uma breve conversa, desligou com expressão séria. Vou pedir para investigarem. Se Jerônimo estiver usando uma empresa de fachada para continuar ligado à fazenda, podemos finalmente encontrá-lo. Naquela noite, Ana voltou para sua casa na fazenda sentindo que estava cada vez mais perto da verdade. Antes de dormir, foi visitar Trovão no estábulo. O cavalo parecia agitado, inquieto. O que foi, amigo? Perguntou ela, acariciando seu pescoço para acalmá-lo. Trovão continuou nervoso
relinchando baixo, como se quisesse dizer algo. Você sente que algo está errado também, não é? Sussurrou Ana. Vamos descobrir o que aconteceu com ele, prometo. Enquanto caminhava de volta para casa sob o céu estrelado, Ana não podia imaginar que Trovão, de alguma forma misteriosa, seria fundamental para desvendar o que realmente aconteceu naquela noite chuvosa há 5 anos na Estrada da Serra. 3 dias depois, o advogado de Rafael trouxe as informações sobre a Nutriequinos. A empresa havia sido registrada 2 anos antes por um homem chamado Ernesto Menezes, o mesmo nome da pessoa que havia comprado o jipe de Jerônimo. Não pode ser coincidência, disse Ana, segurando os documentos com as mãos trêmulas. Temos que descobrir quem é esse Ernesto. Rafael concordou, igualmente agitado com a descoberta. Vamos mostrar isso ao delegado Marcelo. Talvez agora ele possa nos ajudar oficialmente. Naquela mesma tarde, foram até a delegacia de Pirenópolis. O delegado Marcelo ouviu atentamente enquanto Ana e Rafael explicavam suas descobertas. Isso é muito interessante, disse ele, examinando os documentos. Temos motivos suficientes para investigar esse tal Ernesto Menezes. Marcelo digitou o nome no sistema da polícia. Ernesto Menezes? Não há registros criminais. Temos apenas o endereço fornecido no contrato social da empresa, uma casa em Goiânia. Podemos ir até lá? Perguntou Ana, ansiosa. Posso enviar alguém para verificar, mas não podemos invadir a propriedade sem um mandado. Marcelo pensou por um momento. No entanto, posso pedir que comparem as fotos de identidade de Ernesto Menezes e Jerônimo Rodrigues. Se forem a mesma pessoa, teremos mais com que trabalhar. Enquanto esperavam os resultados da investigação, Ana continuava inquieta. A agitação de Trovão na noite anterior a deixara preocupada. O cavalo sempre parecia sentir quando algo não estava certo. Naquela noite, depois do jantar, Ana decidiu dar uma volta pela fazenda. O céu estava cheio de estrelas e uma brisa suave soprava entre as árvores. Ela caminhou até o estábulo para verificar Trovão. O cavalo continuava agitado, batendo com a pata no chão repetidamente. O que foi, Trovão? Perguntou Ana preocupada. O que está te deixando tão nervoso? Pedro apareceu no estábulo, também notando o comportamento estranho do animal. Ele está assim desde ontem, comentou o tratador. Nunca vi Trovão tão inquieto sem motivo. Ana pensou no comportamento dos cavalos, lembrando-se do que Pedro havia lhe ensinado. Seu Pedro, os cavalos podem sentir quando algo está errado, não é? Podem perceber perigos que nós não notamos? Sem dúvida. Eles têm sentidos muito aguçados. Escutam e farejam coisas que passam despercebidas para nós. Uma ideia passou pela cabeça de Ana. E se Trovão está sentindo algo? Alguém ou algo que não deveria estar aqui? Pedro franziu a testa. Você acha que tem alguém estranho na fazenda? Não sei, mas vou descobrir. Na manhã seguinte, Ana recebeu uma ligação do delegado Marcelo. Ana, confirmamos que Ernesto Menezes é na verdade Jerônimo Rodrigues. Ele usou documentos falsos para criar a nova identidade. O endereço em Goiânia é apenas uma caixa postal. Não conseguimos localizá-lo. E agora? Estamos monitorando as contas da Nutriequinos. Qualquer movimento seremos alertados. Enquanto isso, fiquem atentos. Se ele tem negócios com a fazenda, pode estar por perto. Ana contou as novidades para Rafael, que ficou visivelmente preocupado. Isso significa que Jerônimo pode estar em Pirenópolis ou nas redondezas. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Precisamos tomar cuidado. Se ele perceber que estamos investigando, acho que ele já sabe, interrompeu Ana. Trovão está agitado há 2 dias. Sinto que algo está errado. O que sugere? Vamos montar uma vigilância na fazenda, principalmente nas áreas mais afastadas. Rafael concordou. Eles elaboraram um plano com a ajuda do delegado Marcelo. 2 policiais disfarçados de funcionários começaram a vigiar a fazenda. Durante 2 dias, nada aconteceu. Na noite do 3º dia, estavam quase desistindo quando Ana teve outra ideia. Lembrei de algo que meu pai mencionou em suas anotações.
Jerônimo estava interessado em comprar terras perto da divisa leste da fazenda. Existe algo importante lá? Rafael pensou por um momento. Tem uma antiga cabana de caça naquela área. Meu avô construiu para as temporadas de caça, mas ninguém usa há anos. Podemos verificar? Claro, mas já está escurecendo. Melhor irmos amanhã de manhã. Ana balançou a cabeça. Não, vamos agora. Tenho um pressentimento. Ana, é perigoso. Vou com Trovão. Ele conhece o caminho e sente quando algo não está certo. Depois de muita insistência de Ana, Rafael concordou, mas com condições. Vamos levar os 2 policiais conosco, e você não vai se afastar de mim em momento algum. Ana aceitou. Minutos depois, ela montava Trovão, enquanto Rafael e os 2 policiais a seguiam em seus cavalos. A noite estava escura e chovia levemente, o que tornava o caminho mais difícil. Trovão, no entanto, parecia saber exatamente para onde ir. Após cerca de 20 minutos cavalgando, chegaram à área onde ficava a cabana. Ana notou que Trovão ficou subitamente agitado. Suas orelhas se moviam para a frente, atentas a algo que os humanos não conseguiam perceber. Tem algo errado, sussurrou Ana para Rafael, que cavalgava ao seu lado. Um dos policiais apontou para a cabana, visível entre as árvores. Tem uma luz fraca lá dentro, murmurou ele. Era verdade. Uma luz muito fraca, provavelmente de uma lanterna, vinha de dentro da cabana rústica. Alguém está lá, disse Rafael. Vamos cercar o local. Vocês 2, apontou para os policiais. Vão pelos fundos. Eu e Ana ficamos aqui na frente. Os policiais desmontaram e, com as mãos nas armas, moveram-se silenciosamente na direção da parte de trás da cabana. Rafael e Ana ficaram à distância, observando a porta da frente. De repente, Trovão ficou muito agitado. Antes que Ana pudesse controlá-lo, o cavalo relinchou alto. A luz dentro da cabana se apagou imediatamente. Ele nos ouviu, exclamou Rafael. Como confirmando suas palavras, a porta da cabana se abriu e uma figura escura saiu correndo na direção da mata. Pare! Polícia! Gritou um dos agentes, saindo de seu esconderijo. O homem continuou correndo. Ana, por instinto, afrouxou as rédeas de Trovão. O cavalo, como se entendesse exatamente o que ela queria, disparou atrás do fugitivo. Nem mesmo Ana esperava por essa reação, mas ela se segurou firme enquanto Trovão alcançava o homem em poucos segundos. Trovão empinou na frente do fugitivo, bloqueando sua passagem. O homem caiu no chão, assustado com o grande cavalo negro que relinchou furiosamente para ele. Os policiais chegaram logo em seguida, apontando lanternas para o rosto do homem caído. Ana desmontou e se aproximou, curiosa para ver o rosto do homem que possivelmente estava envolvido na morte do seu pai. Era um homem de aproximadamente 50 anos, com barba comprida grisalha e olhos assustados. Apesar da aparência diferente, Ana reconheceu-o das fotos que tinha visto. Era Jerônimo Rodrigues. Jerônimo Rodrigues, você está preso, anunciou um dos policiais algemando o homem. Meu nome é Ernesto Menezes, protestou ele. Vocês estão cometendo um erro. Rafael se aproximou, olhando com raiva para o homem. Sabemos quem você é, Jerônimo. Acabou o jogo. Dentro da cabana, os policiais encontraram vários documentos espalhados em uma mesa improvisada. Havia mapas da região, cópias de escrituras de terra e, o mais incriminador, documentos falsificados com a assinatura forjada do pai de Rafael, que davam a Jerônimo direitos sobre parte das terras da fazenda IP Amarelo. Ele estava planejando tomar posse de parte da fazenda usando esses documentos falsos, explicou o delegado Marcelo quando chegou ao local. Provavelmente estava esperando o momento certo para aparecer e reivindicar as terras. Jerônimo foi levado para a delegacia. Ana, Rafael, Pedro e o delegado Marcelo o acompanharam. No interrogatório, Jerônimo inicialmente negou qualquer envolvimento na morte de Antônio Carlos. Não tive nada a ver com aquele acidente. Foi uma tragédia, mas não tive participação. O delegado colocou sobre a mesa todas as provas que haviam reunido. As anotações de Antônio Carlos sobre os desvios de dinheiro, as fotos do acidente mostrando as marcas estranhas na estrada,
Testemunhos de ex-funcionários sobre as brigas entre Jerônimo e Antônio Carlos. Os documentos falsos encontrados na cabana. As evidências são muito fortes, Jerônimo, disse Marcelo sério. Se colaborar, pode ser melhor para você. Depois de horas de interrogatório, vendo-se encurralado, Jerônimo finalmente começou a falar. Foi um acidente, gritou ele, escondendo o rosto nas mãos. Eu só queria assustá-lo, fazer ele sair da estrada para conversarmos. Não queria que ele morresse. A sala ficou em silêncio. Ana sentiu o coração acelerar ao ouvir aquelas palavras. Continue, ordenou o delegado. Jerônimo respirou fundo antes de continuar. Antônio Carlos descobriu que eu estava desviando dinheiro da fazenda. Ele tinha todas as provas. Ia me denunciar para os Nogueira e para a polícia. Jerônimo enxugou o suor da testa. Eu o segui naquela noite na estrada da serra. Forcei ele a parar, emparelhando meu jipe com o carro dele. Só queria conversar, pedir mais tempo, negociar. Mas, pressionou Marcelo. Mas ele não queria parar. Tentou me ultrapassar. A estrada estava molhada, escorregadia. Quando vi, ele tinha perdido o controle do carro na curva e... Jerônimo não conseguiu terminar a frase. E você o deixou lá? Nem verificou se ele estava vivo? Perguntou Ana, a voz tremendo de raiva. Jerônimo baixou os olhos, sem responder. Seu silêncio era confissão suficiente. Homicídio culposo, fuga do local do acidente, falsificação de documentos, estelionato. A lista de acusações é longa, Sr. Rodrigues, disse o delegado, fechando sua caderneta. Você vai passar muito tempo na cadeia. Enquanto Jerônimo era levado para a cela, Ana ficou sentada na sala de espera da delegacia, processando tudo o que tinha acontecido. Rafael sentou-se ao seu lado, colocando gentilmente a mão sobre seu ombro. Conseguimos, Ana. Sabemos a verdade agora. Ana assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Meu pai teria orgulho de você, disse Pedro, que também estava presente. Foi graças à sua persistência que descobrimos tudo. E graças a Trovão, acrescentou Ana. Foi ele quem nos levou até a cabana, quem pegou Jerônimo. É como se ele soubesse. Pedro sorriu. Seu pai sempre disse que Trovão era o cavalo mais inteligente que já conheceu. Parece que estava certo. Ana saiu da delegacia sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Finalmente sabia a verdade sobre a morte do seu pai. Não havia sido um simples acidente, como todos pensavam. Jerônimo tinha causado tudo aquilo e depois fugido como um covarde, deixando Antônio Carlos morrer sozinho na estrada. A chuva tinha parado e o céu começava a clarear com os primeiros raios de sol. Um novo dia estava nascendo e Ana sentia que uma parte importante de sua vida finalmente se fechava. A justiça, ainda que tardia, havia sido feita. 1 ano se passou desde aquela manhã em que Ana entrou por engano no leilão da fazenda IP Amarelo e levantou a mão no momento errado, tornando-se proprietária de Trovão. Nesse tempo, muita coisa havia mudado. A confissão de Jerônimo Rodrigues trouxe paz a Ana, que finalmente pôde entender como seu pai realmente havia morrido. O ex-sócio foi julgado e condenado por homicídio culposo, falsificação de documentos e estelionato, recebendo uma pena de 12 anos de prisão. Numa ensolarada manhã de domingo, exatamente 1 ano após o leilão, Ana estava no estábulo principal da fazenda, escovando cuidadosamente a pelagem negra de Trovão. O cavalo, antes considerado indomável, agora era manso e carinhoso sob seus cuidados. Lembra do nosso primeiro encontro, Trovão? Perguntou ela, sorrindo enquanto passava a escova pelo pescoço do animal. Eu estava tão assustada. E você tão desconfiado. Olha só para nós agora. Trovão balançou a cabeça como se entendesse cada palavra, e depois bateu 3 vezes no chão com a pata. O código especial que Antônio Carlos havia ensinado e que significava obrigado. A fazenda IP Amarelo prosperava sob a administração de Ana. O Raras, que estava com problemas financeiros quando ela chegou, agora era lucrativo novamente. Os cavalos criados ali tinham recuperado a fama de serem os melhores da região, e compradores vinham de longe para os leilões que aconteciam 2 vezes por ano.
Ana dividia seu tempo entre o trabalho na fazenda e algumas aulas que ainda dava na escola municipal, 2 vezes por semana. Seus alunos adoravam quando ela contava histórias sobre cavalos e usava essas histórias nas aulas de português. Professora Ana, quando vamos visitar Trovão novamente? Perguntou Juliana, uma aluna de 12 anos, após a aula naquela segunda-feira. Na próxima semana, se o diretor Roberto autorizar, respondeu Ana sorrindo. Trovão sente falta de vocês. As visitas das turmas da escola à fazenda haviam se tornado um evento mensal. Ana ensinava às crianças sobre os cavalos, sua alimentação, cuidados e comportamento. Era uma forma de manter vivo seu lado professora, mesmo tendo a fazenda como trabalho principal agora. Naquela tarde, Ana estava no escritório organizando documentos quando Rafael entrou, segurando um jornal. Olha só isso, disse ele, colocando o jornal sobre a mesa. Na primeira página havia uma foto de Ana montando o trovão, com a manchete: Professora e cavalo problemático vencem competição regional pela 3ª vez. Ana sorriu ao ver a foto. No último final de semana, ela e Trovão haviam vencido mais uma competição de hipismo em Goiânia. O cavalo, antes rejeitado por todos, agora era admirado por sua velocidade e obediência. A história da professora que comprou o cavalo errado e descobriu uma conexão especial com seu passado virou lenda em todo o estado, leu Rafael em voz alta. As pessoas que antes riram dela no leilão agora a procuram para dicas sobre como treinar seus próprios cavalos. Quem diria? Comentou Ana, balançando a cabeça. Há 1 ano eu tinha medo até de chegar perto de um cavalo. Agora não imagino minha vida sem Trovão. Rafael sentou-se na cadeira em frente à mesa dela. Você mudou a fazenda, Ana. Não apenas o Raras, mas todo o ambiente aqui. Ana corou levemente com o elogio. Nos últimos meses, ela e Rafael haviam se aproximado muito. O que começou como uma relação profissional tornou-se amizade e recentemente algo mais. Ana ainda se surpreendia com como seu coração se acelerava quando ele estava por perto. Não fiz nada sozinha, respondeu ela. Você confiou em mim quando ninguém mais confiaria. Pedro me ensinou tudo sobre cavalos. E Trovão? Bem, Trovão foi meu guia nessa jornada toda. Rafael sorriu, seus olhos encontrando os dela. Sempre admirei sua coragem e determinação, Ana. Desde o primeiro dia, quando você confrontou todos no leilão. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Acho que estou apaixonado por você há muito tempo. Só demorei para admitir. Ana sentiu o rosto queimar. Era a primeira vez que Rafael falava tão diretamente sobre seus sentimentos. Eu também demorei para perceber, confessou ela. Passei tanto tempo fechada no meu mundo, na minha dor pela perda do meu pai, que não conseguia ver nada além disso. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, segurando a dela. E agora, o que você vê? Ana olhou para suas mãos unidas e depois para os olhos de Rafael. Vejo um futuro. Algo que não conseguia imaginar antes. Naquele domingo, Ana decidiu preparar um almoço especial para celebrar o aniversário de 1 ano desde que Trovão entrou em sua vida. Convidou Rafael, Pedro e Dona Marta para sua casa na fazenda. A mesa foi posta na varanda, com vista para o campo onde Trovão pastava livremente. Enquanto preparava a sobremesa, Ana recebeu a visita surpresa do diretor Roberto. Desculpe aparecer sem avisar, disse ele, entregando uma garrafa de vinho. Mas não poderia deixar de parabenizar minha ex-professora em tempo integral por completar 1 ano nessa nova fase da vida. Que alegria, Roberto! Exclamou Ana, convidando-o a se juntar aos outros convidados que já chegavam. O almoço foi animado, com conversas e risadas. Pedro contou histórias sobre o tempo em que trabalhava com Antônio Carlos, fazendo todos rirem com as travessuras que Trovão aprontava quando era mais jovem. Aquele cavalo sempre foi esperto demais para o próprio bem, comentou o tratador. Uma vez ele abriu o portão da baia sozinho e libertou todos os outros cavalos. Antônio Carlos ficou furioso. Mas depois riu tanto que até chorou. Dona Marta, que estava visitando a fazenda pela primeira vez, admirava a vista da varanda. Este lugar é lindo, Ana. Entendo por que seu pai amava tanto trabalhar aqui.
Às vezes sinto como se ele ainda estivesse aqui, confessou Ana. Principalmente quando estou com Trovão. Após o almoço, Ana decidiu mostrar Trovão para Dona Marta. Todos caminharam até o campo onde o cavalo pastava. Ao ver Ana se aproximando, Trovão veio trotando em sua direção, parando gentilmente diante do grupo. Ele é ainda mais bonito pessoalmente, comentou Dona Marta, admirada, mas mantendo uma distância respeitosa. Pode tocar nele, incentivou Ana. Trovão não é mais aquele cavalo bravo que todos temiam. Com cuidado, a idosa estendeu a mão trêmula e acariciou o focinho do animal. Trovão permaneceu calmo, para surpresa de Dona Marta. É como se ele fosse outra criatura. Lembro de seu pai falando sobre como esse cavalo era difícil. Ele só precisava encontrar alguém que o entendesse, explicou Pedro. Assim como Ana precisava encontrar algo que a conectasse com seu passado de uma forma positiva. Enquanto os outros conversavam, Ana começou a escovar a crina de Trovão, algo que fazia quase diariamente. Seus dedos encontraram um pequeno objeto metálico escondido entre os pelos espessos da crina. O que é isso? Murmurou ela, puxando o objeto com cuidado. Era uma pequena medalha de São Jorge, gasta pelo tempo. Ana reconheceu imediatamente. Era a medalha que seu pai sempre usava pendurada em um cordão no pescoço. Ele nunca tirava aquela medalha. Dizia que o protegia em suas viagens. Olhem isso! Exclamou Ana, mostrando a medalha para os outros. É a medalha do meu pai. Estava escondida na crina de Trovão. Todos se aproximaram para ver espantados. Como isso foi parar ali? Perguntou Rafael. Pedro examinou a medalha de perto. Seu pai deve ter perdido durante o acidente. Talvez Trovão estivesse por perto naquele dia. Isso é impossível, disse Rafael. Trovão estava na fazenda quando Antônio Carlos sofreu o acidente. Então como a medalha chegou até a crina dele? Perguntou Dona Marta intrigada. Ninguém tinha uma resposta lógica. Ana olhou para a pequena medalha em sua mão, depois para Trovão, que a observava com seus olhos inteligentes. Algumas coisas não precisam de explicação, disse ela finalmente, colocando a medalha em um cordão que tirou do pescoço. Agora usaria a medalha de São Jorge junto com o pequeno pingente de cavalo que seu pai lhe dera no aniversário de 18 anos. Enquanto os convidados voltavam para a varanda, Ana ficou mais um pouco com Trovão. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre os campos da fazenda. Nada disso foi por acaso, não é? Sussurrou ela para o cavalo. De alguma forma, ele nos uniu. Trovão relinchou suavemente como se concordasse. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Ana e Rafael ficaram sentados na varanda, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu. No que está pensando? Perguntou Rafael, notando a expressão pensativa de Ana. Em como a vida dá voltas. Há um ano eu era uma professora que vivia presa ao passado, com medo de qualquer mudança. Ana tocou a medalha de São Jorge em seu pescoço. Agora estou aqui, administrando o aras que meu pai amava, competindo com Trovão, olhando para o futuro com esperança. Rafael segurou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. Seu pai estaria muito orgulhoso de você. Acho que sim, concordou Ana, sorrindo suavemente. E o mais importante, eu estou orgulhosa de mim mesma. Os dois permaneceram em silêncio por um tempo, apreciando o momento e a companhia um do outro. Ana olhou para o campo escuro onde sabia que Trovão estaria dormindo sob as estrelas. Ela ainda usava o perfume do pai todos os dias, mas agora não era mais por tristeza ou saudade dolorida. Era uma forma de honrar a memória dele e tudo que ele lhe ensinou. Era um lembrete de que, mesmo partindo cedo demais, Antônio Carlos havia deixado para ela o presente mais precioso, a coragem de seguir em frente. A vida de Ana havia mudado completamente por causa de um cavalo errado, que no final das contas foi a escolha mais certa que ela poderia ter feito. Em Trovão, ela encontrou não apenas uma conexão com seu pai, mas também um caminho para seu próprio futuro.
E naquele momento, olhando para as estrelas ao lado de Rafael, Ana soube que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo.